Estamos iniciando o primeiro Cuca com Salame Avisos, e se refere ao nosso 6º episódio gravado com o Luiz Carlos Baggio. Esse episódio foi muito legal, foram momentos aqui muito divertidos e você vai poder assistir na sequência. Foi um episódio incrível, né? Mas esse episódio teve um pequeno problema. E a gente até chegou a pensar em regravar esse episódio com o Luiz Carlos Baggio, mas eu acho que a gente perderia muito da autenticidade. A proposta do Cuca com Salame é sempre ser uma coisa verdadeira. Concordo. Então nós tivemos um problema de áudio, nos entristece até porque o Baggio é sempre uma referência de qualidade naquilo que ele faz, né? Mas, Sim. Enfim, aconteceu um problema e o que a gente pede para você é que você tenha paciência, né? Para Sim. quem vai nos assistir, que tenha paciência porque o conteúdo tá legal. O conteúdo tá ótimo, mas infelizmente tiveram essas pequenas reverberações, esses ecos aí durante a gravação, né? Mas o conteúdo tá espetacular, por isso nós decidimos lançar o episódio mesmo assim, mas dando esse aviso, para que vocês possam ter um pouquinho de paciência. Paciência para quem vai nos assistir, porque em alguns momentos assim dá para entender, acho que quase 98% do episódio tá bastante nítido, né? Dá para entender, não perde informação. Mas mesmo assim vai ter alguns momentos em que talvez até esteja mais difícil para entender o que foi falado. Mas vale a pena, a gente adianta até já aqui alguns temas que vão ser tratados, né? A nossa conversa com o Baggio traz, entre os assuntos, Itamar Pereira, nosso colega de imprensa que faleceu recentemente, deixando aí muita saudade nas pessoas. O Baggio fala de bastidores do rádio nos anos 80, 90. Ele até abre aqui algumas situações das quais atitudes que ele teve, que ele disse que hoje faria completamente diferente, o que é uma coisa, imagino que talvez até seja a primeira vez que ele fala sobre isso publicamente. Foi um desabafo muito rico. Né? Ele imita colegas dos anos 80, 90, fala de profissionais aí que partilharam com ele desses grandes momentos do rádio beltranense. Ele fala da saída dele da Onda Sul, né, que talvez seja o assunto mais recente de maior interesse. Então é um episódio muito rico. E a gente pede isso, que você que vai nos assistir tenha paciência com o som, que a gente, enfim, espera resolver isso para os próximos episódios. Já estamos, em busca de soluções. Buscando soluções. Mas apesar desse probleminha, o conteúdo vale muito a pena. Exatamente. Então segue agora. Segue o baile, o episódio 6 do Cuca com Salame. Isso aí. Estamos começando o 6º episódio do Cuca com Salame, o podcast que traz papo sério com algum humor embutido. E hoje nós estamos, Érico Pérez, constrangidos, encabulados, intimidados. Nós temos aqui conosco uma das lendas da comunicação beltranense. Eu chamaria de The Voice do rádio beltranense, Luiz Carlos Baggio. É um prazer estar aqui com o Luiz Carlos Baggio. Prazer é recíproco. Incrível. Agradecemos muito aí, Baggio, por ter aceitado o convite. Que legal. Bom dia. Já comecei errado. Não, mas tá valendo. A gente promete veicular de manhã esse episódio para parecer que tá certo. Tá bom. Inexperiência, vocês entendem, né? Eu até falei pro Luciano quando ele me convidou, disse: Luciano, vocês estão entrevistando pessoas tão interessantes, mulheres maravilhosas, né? E agora vai entrevistar a mim, rapaz. O pessoal vai dizer, mas isso? Caiu o nível do... Fazer o quê, né? Somos aí. Imagina. Baggio, no comecinho é sempre assim, o convidado fica na geladeira até que a gente faça uma avaliação do episódio anterior e até que a gente fale dos convidados, dessa vez dos convidados não, dos patrocinadores, né? Isso mesmo. Dessa vez de todos. Mas você pode interromper quando você quiser, você manda aqui. Fica à vontade. Hoje não vamos priorizar ninguém aí, hoje, né? Sem dar exclusividade a um único patrocinador, como no episódio passado. Então nossos patrocinadores são Iraci Cafeteria, Inovata Ambientes e Merizio, distribuidora de medicações. Hoje nós queremos fazer um agradecimento especial também. O nosso amigo aí, o Rafael Zanella, né, da empresa Razan, nos deu um mimo aí, Baggio, nos deu essas facas aí que estão aí agora com o nosso... exatamente, tá com a nossa logo, né? Aí, né? A laser aí nas ganhamos esse mimo aí, fiz uma viagem para Curitiba no final de semana e ganhamos aí essa... Que beleza. Muito legal, Maravilha. né? Obrigado mesmo.
E sobre o episódio anterior, 5º episódio com Fran Schmitz, Érico? Pô, que experiência incrível poder ter a Fran aqui, né? E justamente isso, ela se sentir bem para conversar sobre vários temas, sobre vários assuntos, temas, né? que são pesados, que são um pouco mais espinhosos, né? Mais arenosos aí. E foi muito bom ela poder trazer isso à tona, conversar, a abrir, né? Coisas que até então ela não tinha vindo a público ainda para falar. Então, para nós foi um privilégio e com uma baita repercussão, né? Sim. Eu também considerei isso um privilégio, porque eu acho, a gente até não conversou muito sobre isso, mas que eu acho que ela não tinha dado nenhuma entrevista ainda tocando no assunto renúncia desde 2019, quando ela renunciou, né? Eu acredito que não. Ela fez, né, aquela carta aberta, né? E meio que ficou naquilo, né? Acho que o assunto não foi... Ela não eu ia dizer que o assunto não foi mais falado, foi muito falado, mas não por ela, né? Acho que ela ficou um pouco mais aí... na retaguarda, foi aí cuidar da vida dela, né, como ela abriu para nós aqui. Então, de fato, que coisa boa ela poder vir e conversar sobre isso tudo. Foi aí um episódio muito bom, incrível, né? Foi uma satisfação. Exatamente. Dar a oportunidade para ela trazer essa versão dela dos fatos. Exatamente. Como hoje também vai acontecer aqui. Hoje também é uma oportunidade pro Baggio falar de alguns fatos aí que ficaram meio no ar, ficaram meio polêmicos. Aí, em alguns anos atrás, não faz tanto tempo, mas enfim, a gente já chega lá. Sim. Antes de deixar nosso convidado falar, eu vou ter que ler o currículo dele. Não, esse currículo só lendo, né? Esse currículo só lendo. Eu nem vou tentar fazer bonitinho, decorado, porque não dá. Não, é que o Luciano tem essa habilidade que eu acho incrível, assim, ele memoriza e, consegue largar. Só que não vai dar, Baggio. Não, hoje não dá. Hoje não dá. Eu, inclusive, estou pensando, Érico, de repente a gente só lê o currículo e encerra. Eu acho que sim, né? Vai uma meia hora. Não, mas meia hora de episódio aí. Eu só coloquei fatos aí para... Não, mas inclusive, eu dei uma resumida. municiar ainda assim, vocês um pouco aí. Ainda assim, tem bastante coisa. Luiz Carlos Baggio foi seminarista, formou-se em jornalismo pela PUC de Porto Alegre em 1982. No mesmo ano, ele começou a trabalhar na Rádio Educadora de Francisco Beltrão, onde comandou o jornalismo e a equipe de esportes. Em 1994, migrou para a Rádio Princesa, onde ficou até o ano 2000. Nesse meio tempo, em 1989, ele foi um dos fundadores do Jornal de Beltrão, onde atuou diretamente até 2015. Hoje ele mantém uma coluna no jornal impresso. E em 2015 ele assumiu também a direção da revista Olhar, né, que é uma revista da Diocese. E em 2008 foi um dos primeiros integrantes da Rádio Onda Sul, onde trabalhou até setembro de 2020, atuando como âncora, coordenador de jornalismo e da equipe de esportes, num trabalho que marcou pela inovação e pela conquista de excelentes índices de audiência. Num curto período de tempo, ele conseguiu ajudar essa equipe a alavancar a audiência para a Rádio Onda Sul. Ele ainda foi vereador eleito pelo PFL em 1988, ocupou a presidência do Legislativo Municipal nos anos de 91 e 92. Em 92, se reelegeu vereador e ainda exerceu o cargo de diretor de esportes de Francisco Beltrão durante os 8 anos do mandato do prefeito Vilmar Cordasso, o que é um feito, porque é muito difícil um secretário se manter, acompanhar o prefeito por 2 mandatos. Então, exatamente, é uma coisa rara, eu considero bem rara. Sim. Estamos falando do pai da Fátima, pai da Giovana, pai do Alexandre, pai do Leonardo, esposo da Lorena, Luiz Carlos Baggio. E agora, qual é a pergunta, Érico? Antes de eu fazer a pergunta para o Baggio, eu queria falar o seguinte. Nós tivemos uma modificação drástica aqui no nosso cenário, assim, que é o cabelo, né, do Nobre. Que eu estava esquecendo de fazer o agradecimento típico, né? Tradicional. Pois e aí teve toda uma revolução aí que surpreendeu aí, né? Nosso responsável aqui pela cozinha digital, né? Desse café colonial, porque esse podcast, de certa maneira, é um café colonial, né? E aqui quem cuida da cozinha digital do Coca com Salame é o Dudu Rosa, Eduardo Rosa, o Dudu Nobre, que até semana passada se parecia com o Jim Morrison. E agora? Mas agora ele tá mais Sinéad O'Connor, que é uma piada que só vale para quem tem mais de 40 anos, né? É uma cantora americana, acho que lá dos anos 80. Acho que é americana, não sei. Não, acho que ela não é americana. Ela deve ser europeia. Ela é europeia. Mas enfim, ela tinha esse cabelinho raspado. Mas ele mantém, né, o maxilar ali, hollywoodiano ele manteve. Isso ele não vai conseguir mudar tão fácil. Isso não, né?
Eu não sei se ele fizer aí uma harmonização facial, não vai cair bem, né? Acho que tá bom, difícil, né? Vai ser difícil melhorar. Não tem como melhorar. Então tá. Mas nossos agradecimentos aí ao guri da Neiva, sim, né? Dudu Nobre. E, bom, então vamos para nossa pergunta inaugural aqui, quando a gente passa aí a palavra para o nosso convidado. Como é que tu tá, Bajo? Tá faceiro? Tudo bem, muito faceiro. Estou numa nova fase, né? Agora aposentado em termos, né? Porque deixei de trabalhar assim, naquele ritmo de 8 horas por dia, ou 10 horas por dia, como queira. Ou mais. E de domingo a domingo, né? Que a gente que trabalha com comunicação, no meu caso, por exemplo, rádio principalmente, né? Você não tem fim de semana, não tem, né? Às vezes no fim de semana eu trabalhava mais do que durante a semana. Ainda mais você que cuidava do esporte. Sim, a gente às vezes saía aqui de Beltrão no domingo, 5 da manhã, para transmitir um jogo em Londrina, terminava o jogo lá, virava de volta, chegava de madrugada em Beltrão e 7 horas estava na rádio, né? Eu acho que a área mais desgastante do rádio é o esporte, né, Bajo? Por conta das viagens, né? Exato, viagens. Hoje em dia mudou um pouco aqui, porque o futsal, por exemplo, o pessoal não está viajando mais, né? Em função das transmissões que estão feitas hoje em plataformas digitais, as rádios não viajam mais, mas a gente viajou muito. Atrás do Marreco aí, por exemplo, nós fizemos viagens assim, dignas de grandes emissoras, sabe? Precisou de uma logística especial. Eu lembro de um jogo do Marreco em Minas Gerais, que a gente comprou passagem aérea de Chapecó a Campinas. Campinas, locamos um carro para ir até o local da... Sim, uma coisa bem difícil. Tem alguma quilometragem aí. Mas hoje até já existe essa possibilidade do avião. Eu acho que talvez o mais penoso tenha sido nos anos 80 e 90, quando acompanhando, imagino que União, Beltrão FC, aquelas viagens para o norte do estado, Londrina. O que era o mais distante? Acho que tinha um... Paranavaí, complicado, e Paranaguá, né? Paranaguá é praticamente 600 quilômetros. E aí né? É só carro, né? Era só carro. Olha, Paranaguá dá uma tristeza. Você terminar o jogo, assim, você estava reunindo equipamento para guardar o equipamento e saber que você tinha praticamente 600 quilômetros de estrada. Meu Deus. Mas eu tive um tempo pior ainda, Luciano, que eu estava até lembrando agora. Eu comecei em Pato Branco, na Rádio Serenalta, com o falecido Machello e Nelson Machello. E eu comecei como repórter esportivo. E eu lembro que no início a gente viajava de Fusca, rapaz. Eu ia falar isso. Daqui a Curitiba de Fusca, daqui lá pro norte do Paraná. Que viajar hoje de Fusquinha. Carro, né? Viajar hoje de carro é uma coisa. O conforto que tem um automóvel hoje, comparado com os anos 80, sim, é um absurdo. Hoje você com ar-condicionado, direção hidráulica... Tudo mudou o jeito de dirigir. Aliás, pelo jeito, viajar, né? Fusca faz parte da história do Bajo. Lá pro final nós vamos contar. Ele vai contar para nós uma história muito engraçada envolvendo um Fusca. Eu tive alguns Fuscas. Na fase mais crítica, eu tive alguns Fuscas. Legal. Mas assim, a gente apresentou teu currículo, meia hora apresentando o currículo. Mas quem é você, Luiz Carlos Bajo? Eu sou um cidadão latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e por aí vai. Bom, eu, assim, sabe, Luciano, eu sou eu creio que, hoje revendo-se minha trajetória, eu acho que eu fui muito idealista, porque eu insisti em ser jornalista. Né? Sim. E na época eu poderia ter feito, e até tive colegas que fizeram concursos públicos para federais, estaduais, e hoje financeiramente estão muito bem, né? E eu tive esse sonho. Eu, na verdade, estudei no seminário dos 11 aos 16 anos. Estudei 4 anos em Luzerna, Santa Catarina. Quem vai de Luzerna à Videira passa ao lado do seminário. É um seminário grande, bonito, que tem lá até hoje. Hoje pertence à prefeitura, foi desativado como seminário. Aí fiz os 4 anos do primeiro grau ainda ali, né? Aí fui para São Paulo, em Agudos, São Paulo, interior de São Paulo, próximo a Bauru. E lá fiz 2 anos de segundo grau e depois acabei saindo. Porque eu concluí na época. Eu entrei no seminário com 11 anos. Saí de casa com 11 anos. Ficava o ano todo longe da família, praticamente. Então, lá pelas tantas eu me questionei e até falei lá com um dos nossos orientadores. Disse, poxa, mas como é que eu vou ser padre se eu não convivo com família? Como é que eu vou orientar uma família, um pai, uma mãe, se eu não convivo nem com meus pais, nem com meus irmãos? E daí decidi sair em 77, daí vim por
como eu tinha uma certa facilidade em português, línguas e tal, idioma. O seminário te deu isso. Era uma educação, talvez a melhor educação que se podia ter na época, né? Olha, Luciano, livros. Houve uma época que eu fiquei no seminário, tinha uma biblioteca fantástica, mais de 10 mil livros. Nossa. Eu vivia dentro da biblioteca, sabe? E uma época eu fiquei lá em Agudos, fiquei o ano todo no seminário. Então, em julho, nas férias escolares, a gente ficou lá, fazia algum trabalho, praticar algum esporte, mas tinha um dia livre. Eu cheguei a ler praticamente, numa época, lá, quase um livro por dia. Né, Nossa. Eu vivia dentro da biblioteca. E esse professor de português, que inclusive é um português, o Frei, na época Frei Diamantino Prata de Carvalho, que hoje é bispo lá em Minas Gerais, ele disse, um dia recebeu uma carta lá em casa dele. Ele disse, você vai estar pensando em fazer o que da vida agora? Eu pensei, vou tentar tomar um emprego em Guarapuava, né, que é a cidade mais próxima, fica a 50 km de Pinhão, onde eu morava. Vou arrumar um emprego lá, tentar arrumar um emprego e tal. E ele disse, não, experimentei a Pato Branco. Que Pato Branco nós temos emissoras de rádio lá, né? Tinha a rádio Pato Branco, na época a Rádio Selinalta. E lá, de repente, eu vou falar com o Frei Nelson Rabelo, que faleceu até não há muito tempo, e ele pode te encaixar lá na equipe, né? E de fato, fui lá, fiz uns testes lá, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha sonhado, nunca tinha imaginado trabalhar em rádio. E o que é curioso, né? O que é curioso, porque você apesar de nós termos tido outros radialistas muito famosos, a voz, referência, eu acho, do rádio sudestino, pelo menos de Francisco Beltrão, que é o que eu conheço, é a tua. Acho que a voz é mais conhecida, mais fácil de identificar. Isso é engraçado porque às vezes eu estou numa fila de banco, coisa assim, né? Eu chego e falo com as pessoas, me cumprimentam, eu falo com elas, alguém diz assim, meu Deus do céu, Baggio, eu te escuto desde que era criancinha. Que legal. E de fato, eu estou aqui desde 82, são 40 anos, né? Então você faz parte dessa história e muita gente te acompanhando esse tempo todo, né? Então, sim. E assim, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar na rádio. Lá no seminário, Luciano, a gente tinha muito. Eles davam uma ênfase na questão da oratória, né? Porque tinha grêmio literário e tal, porque você precisa falar bem, você precisa desenvolver essa, né? Essa prática. E eu me destacava bem nesse sentido. Eu tinha um bom conhecimento, pela leitura, isso, então. Né? E daí, por esse motivo, eu acabei parando no rádio. Mas foi, assim, uma mera coincidência. Mas o timbre da voz é um baita diferencial aí, né, Baggio? Porque é uma voz que ela se destaca com facilidade, né? Quem te deu essa indicação aí soube captar, né? Na verdade, assim, eu procurei educar um pouco a voz, sabe, naquela época lá. Porque eu ia... Bom, pra você ter uma ideia, o seminário de Agudos é uma coisa fantástica, é lindo lugar lá, sabe? É um seminário estilo neocolonial, assim, uma área verde, fica a 4 quilômetros da cidade. Ele é gigantesco. Dizem que é o maior seminário da América Latina. O corredor central tem 300 metros, que une as alas, assim, sabe? Então, e daí tem 3 campos de futebol. Bom, na época ela chegou a ter perto de 300 alunos. Nossa. Então é muito grande. Daí eu ia lá no campo de futebol e ficava lendo em voz alta. E lendo em voz alta e procurando melhorar a dicção. Então talvez isso tenha influenciado. Sim. Na época da adolescência. Mas enfim. Pois é, mas normalmente eu acho que eu imagino que você já tinha uma voz que se destacava, né? Porque não, é difícil mudar muito a voz, né? A gente já traz uma voz. Existe essa questão da educação, mas... Tem isso que é, de fato, acredito eu, do timbre, né? Sim. Já era teu, né? Tem algo que já estava ali, né? Na verdade, eu acho que é de família isso. E é engraçado, porque meu pai não tinha vozeirão, minha mãe também não tinha. Mas assim, os meus irmãos todos têm uma voz grave. Eu tenho um irmão que é uma voz que parece mais grave que a minha, até, sabe? Olha. Só que ele é caminhoneiro. Mas enfim, ele tem eu acho que isso é uma questão... Né? Que a gente mas o Baggio é um profissional versátil, inclusive, no jornalismo, né? Porque ele é muito conhecido pela voz, pelo rádio, mas ele também atuou no jornal impresso. Ele, inclusive, é um dos fundadores do Jornal de Beltrão. Ele e mais 6 profissionais fundaram, em 1989, o Jornal de Beltrão. E isso, depois o Baggio pode falar um pouquinho mais disso,
Mas a gente está vivendo uma semana aqui em Beltrão que é uma semana... É até complicado para a gente dizer que ela é triste, embora ela tenha alguma tristeza, Sim. porque a gente está vivendo uma semana em que faleceu aí um dos profissionais de imprensa mais conhecidos, que também foi fundador do Jornal de Beltrão, que é o Itamar Martins Pereira, o tio Ita, que a gente lá no jornal também chamava de Pereira, de Pereirão, mas mais todo mundo conhece por tio Ita. E ele não era uma pessoa só respeitada pela atuação na área de comunicação, mas pelo carisma dele, né? Uma pessoa muito engraçada, muito gentil com as pessoas também. E o Baggio conviveu com o Itamar. E que lembranças você tem, Baggio, dessa convivência, desse estilo dele, que ele tinha um estilo todo próprio de fazer humor, né? Sim. Eu creio, Luciano, que daquele caderno especial que saiu no dia seguinte à morte do Itamar, o texto mais representativo foi aquele que você escreveu, que mostrou o lado humorístico do Itamar. Eu achei esse texto incrível, assim. Esse texto do Luciano achei muito bom. O Luciano conseguiu retratar o espírito realmente do Itamar. Assim, a forma como ele se comunicava e se dirigia aos companheiros. Os bordões. Os bordões que ele criou e que estão todos retratados ali. O Itamar, eu convivi com ele, agora ultimamente não tinha uma convivência muito intensa com ele, porque eu não vou no jornal, raramente eu vou ao jornal. Só mando minha coluna, mas eu não vou. Mas, enfim, no início lá do jornal a gente conviveu muito, né? No início, nos anos subsequentes, né? E ele sempre teve esse jeitão dele. E olha que o Itamar tem uma história, assim, muito... Vamos dizer, triste. Densa, pesada. Triste, pesada, né? Porque ele enfrentou uma enfermidade. Primeiro ele. Ele já tinha tido problemas cardíacos muito sérios, fez uma cirurgia muito complicada, inclusive, pelo que eu li no jornal, o médico deu 5 anos de vida para ele, de sobrevida para ele, após a cirurgia. Que viraram 17. Né? Talvez até por esse espírito, né, descontraído, esse jeito leve de levar a vida. Mas, enfim... Mas depois que ele passou por esse problema, a esposa dele, né, a Nilce, que morreu muito cedo também, acabou desde 2010 caindo enferma. Foram 9 anos, se não me engano, de cama, né? Sim, e ela ficou completamente dependente, já não se comunicava mais. Inclusive, uma ocasião, o Itamar me convidou, fui lá visitar ela, mas ela não reagia a nada, ela estava dependendo de medicamentos. Sabe, uma coisa muito complicada. Então foi um período muito complicado para o Itamar, esses 9 anos. E mesmo assim ele procurou manter sempre aquele espírito e tal. Então isso marcou. E eu constatei, e foi interessante, até o Otávio Sedor também escreveu um texto muito bacana sobre o Itamar, que saiu no jornal nesta semana. E ele conseguiu, apesar de tudo isso, manter aquele espírito alegre, comunicativo e tal. E é de admirar uma pessoa que consegue isso, né, Érico? O Érico conhece bem a alma humana, entende melhor isso, mas porque há muitas pessoas que tendem a se transformar em vítimas, né, Érico, nessas situações, né? Em situações muito menos pesadas, muito mais fáceis, as pessoas aproveitam para se vitimizar, né? Sim. E o Itamar não, o Itamar parece que levou para o outro lado, sabe? O Itamar, ele conseguiu compreender, eu conheço muito pouco dele, né? Apesar, nós somos vizinhos por um bom tempo ali, mas não conhecia ele tão bem, né? Mas ele conseguiu, sim, pelo pouco que eu via, fazer essa inversão que é de, vamos continuar encontrando graça nisso, né? Tudo, né? Eu me recordo de uma vez que ele sempre fazia o trajeto a pé, né? Do jornal para casa dele. Ele gostava muito de caminhar, até o fim agora. Não, justamente. E é interessante que um dia, por ser, éramos vizinhos, eu passei por ele e parei o carro e... Oi, Itamar, quer uma carona? Ele, não. O médico disse que eu preciso caminhar, né? Então tinha além do humor tinha toda essa outra questão que eu preciso fazer isso para me cuidar também, né? Sim, ele se cuidava. Então ele se cuidava bem, né? Ele tinha o lanche especial dele que ele levava, que ele brincava no jornal, que era isopor, porque era um lanche que não podia ter muito gosto. Tava comendo um isoporzinho, exatamente. Eu tô entrando nessa fase também. E as pessoas lembram disso. É brabo, né? Hoje eu fui abastecer antes de vir para cá, encontrei uma ex-colega no posto Vila Nova. E a primeira coisa que ela puxou de assunto foi isso. E ela estava lembrando também sobre essas falas dele, né? Enfim, esses jargões dele, né? Enfim, o bom humor, né? Ele marcou todo mundo que trabalhou com ele por esse bom humor. Ao ponto de, realmente, já no velório, a gente está lá imaginando, no velório dele lá, e já assim, imaginando o que ele estaria dizendo, que jargão ele estaria usando.
E esse caderno que foi feito, a gente saiu... Nasceu lá a ideia, né? Nasceu no velório, de fazer um caderno especial, 4 páginas sobre o Itamar. Uhum. E voluntário, assim, né? Todo mundo Sim. se propôs, era feriado. Mas todo mundo tava lá, o pessoal da gráfica tava lá, a Aline Leonardo, que nem trabalha mais com a gente, mas admirava o Itamar. A Aline já se voluntariando, dando força. Não, vamos fazer, eu vou lá ajudar. E ela foi. Então foi um negócio muito legal. Reuniu a equipe assim num feriado, sem combinar antes. E o curioso foi que no dia seguinte eu guardei uma frase do Adolfo, né? Ele estava lá ajudando. E ele disse: nunca ri tanto para fazer um jornal. E apesar da situação de tristeza, quando nós começamos a lembrar dos jargões do Itamar, digamos assim, o Itamar continuou a nos consolar. Sim. Pelo Olha amor só, que ele né? sempre praticou. Olha só. Né? Não. Foi muito legal isso. Exato. É legal pensar isso, né? Desse... A vida, ela não para, né, Baja? Ela vai te acertando uma atrás da outra, né? Ela não para. Ela não dá trégua. Não, ela não dá trégua. Agora, o que muda no sentido da nossa prosperidade é uma questão de jogo de cintura. É como que nós lidamos com isso que a vida nos entrega. E o Itamar é um grande exemplo de como ele soube lidar e como isso fez com que a vida dele se estendesse bastante. Mesmo aí com esse diagnóstico, né? Isso é interessante, Érico, porque eu lembro de uma frase da Dona Mildred Cantelmo, a mãe do ex-prefeito Cantelmo e esposa do falecido Antônio Cantelmo, que pai, né, que foi prefeito de Beltrão e vereador, e teve uma participação muito marcante. Um dos prefeitos mais marcantes dessa cidade. E ela falou assim, que no dia do velório apareciam pessoas lá no velório que ela não conhecia, não sabia quem era, e que vinham contar para ela uma história sobre o marido. Então tem aquele lance assim, mas o cara morreu, fica bom. Todo mundo que morre vira gente boa, né? Tem essa conversa. Mas não é, eu acho que é por outro lado. Não é tão verdade pelo seguinte, porque é um momento em que as pessoas, porque eu estou convivendo contigo, o Luciano aqui e tal, você não tem tempo, às vezes, para avaliar o que essa pessoa é, o que ela representa, o jeito dela. Mas aí, quando se perde essa pessoa, quando ela deixa de sair pra gente, aí você passa aquele filme na cabeça, né? E aí você começa a lembrar de coisas e tal, né? Então, talvez aí, e nessa hora você acaba lembrando, de fato, os aspectos positivos, que geralmente, pelo menos normalmente, são maiores mais marcantes do que os negativos. Felizmente, né? Felizmente existem pessoas que a gente pode lembrar com mais pontos positivos do que negativos. Né? Não, exatamente. E é uma coisa assim importante de se pensar, que é o seguinte: quando alguém vai fazer uma movimentação de conversar contigo a respeito de alguém que tu perdeu, né, mesmo já passado um tempo, a vida é uma correria, tá todo mundo nessa loucura que não para. Quando alguém faz isso, né, de chegar assim, comigo acontece em relação à minha mãe, né, vem essa, então, lembro da tua mãe. Às vezes eu tô no mercado e alguém vem, pô, tua mãe, não sei o quê. Assim, a pessoa não tem por que falar aquilo. Sim. Se ela fala é porque de fato ficou uma marca. Foi marcante, foi verdadeiro para ela. Isso, né? Então, muito provavelmente a Lígia e o Marco vão escutar muito. Vão escutar muito aí nessa. E por muito tempo, né? Verdade. É uma pena mesmo. Mas assim, é uma perda, Luciano, inesperada, né? Porque apesar de a gente saber que ele tinha esses problemas cardíacos. Ele estava bem, né? Sim, ele estava bem. Ele trabalhou até sexta-feira. Sim, a gente via. Eu vi ele na rua esses dias. Eu vi ele na rua um dia antes, não sei o que e tal. E, de fato, ele vivia caminhando por aí, então a gente sempre via. E, de certa forma, eu diria que foi. Claro, a gente já perdeu outros companheiros de imprensa aí, mas foi a perda mais sentida, talvez, porque ele foi o que mais teve envolvimento com vários segmentos da imprensa e tal. E era envolvido com a igreja, né? A igreja, a jornada. PASCOM, Pastoral de Comunicação, Jornada Jovem. Então ele tinha um espectro assim, bastante amplo, né, de atuação. Exatamente, né? Então, eu acho que talvez por isso essa repercussão tão grande também. Né? Exato. Mas por falar nisso, por falar em ex-colegas e imprensa, o Baggio está em Beltrão desde 82 e ele viveu aquilo que eu considero a era de ouro do rádio beltranense, que são principalmente os anos 80. Né? Os anos 90 também, aí o rádio continua forte, mas hoje todos os setores enfrentam mais concorrência. Né? O jornal enfrenta mais concorrência, a TV enfrenta mais concorrência. Sim. Mas nos anos 80, o rádio nadava de braçada aqui na região, né? E os profissionais de rádio, eles eram verdadeiras celebridades.
E você viveu esse tempo, Baixo, um tempo que talvez a maior celebridade fosse Roberval Bastos aqui na nossa cidade. Era, seguramente. Como é que foi essa fase? Como é que foi para você entrar? Bom, você começou nessa fase, né? Sim. Primeiro eu quero fazer um desabafo aqui. E eu acho que o pai do Érico devia ser um bom ouvinte de rádio também, não sei. Sim. Com bom gaúcho, né? Sim. Porque o povo gaúcho tem muita tradição. Tem. Sangue, né? Com certeza. Exatamente. Então, o rádio está no DNA. Então, eu creio que o teu pai devia ser um grande ouvinte de rádio lá do Rio Grande e tal. Sim, com certeza. Como eu também sou até hoje. Mas eu queria fazer um pequeno desabafo em relação ao rádio. Eu fico muito triste com o que está acontecendo com o rádio hoje, sabe? Porque eu sempre viajava e gostava de ter um rádio no tempo que existiam ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais, não sei o quê. Eu gostava de ter um rádio que tivesse muitas opções. Todas as ondas. Para ouvir, todas aquelas ondas para ouvir as rádios do Rio, São Paulo e tal. Sim. E era muito gostoso viajar de madrugada, ouvindo aqueles grandes programas de rádio e tal. E tivemos grandes emissoras de rádio no país, com programações assim fantásticas, jornalismo de boa qualidade, grandes comunicadores, Rádio Globo São Paulo, Rádio Globo Rio, Tupi do Rio de Janeiro. E Record e por aí vai. E assim, essa decadência ela atinge muito esse rádio nacional. Aqui em nossa região, não tanto. O rádio é muito forte aqui ainda, no sudoeste do Paraná, de fato. Mas como você falou, por toda essa situação, né, Luciano, na época, era uma realidade diferente, não existia internet, não existia celular, não existia toda essa facilidade de comunicação. O rádio era o grande meio de comunicação. Até os jornais, na época não tínhamos um jornal assim de ampla circulação aqui na região. Então, o que aconteceu? O rádio, ele tinha uma força muito grande e eu diria assim, eu conversando com as pessoas, a Rádio Princesa no passado, tempo do Flávio Morcelli, Laurentino Risso, Afonso Bartz, ela teve já uma força muito grande, porque era a única rádio do Beltrão. Aí em 1979 foi inaugurada a Educadora. Eu cheguei aqui em 92 e eu entrei aqui na Educadora no lugar de um grande comunicador que posteriormente foi até vereador em Cascavel, que é Juarez Story. E dizem até de fato, nós tínhamos uma voz muito parecida. Alguns comerciais que tinham dele quando eu cheguei na rádio, que às vezes estavam rodando ainda, eu me confundia até, parecia você. A nossa voz era parecida mesmo. Só que ele era um comunicador excepcional. E o grande nome da época era o Roberval. E eu diria assim, Luciano, o Roberval, por vários motivos, não vou citar aqui quais são, mas o Roberval, se quisesse, teria sido prefeito de Beltrão, teria sido deputado. E eu sempre cito isso, porque teve um deputado lá na região de Mandaguari, lá no norte do Paraná, um tal de Pinga Fogo, que não tinha nem a metade da capacidade do Roberval de comunicação. Sim. E esse cidadão chegou a ser deputado federal. Ele é dono de uma rede de rádio hoje lá no norte do Paraná. Eu não sei se ele é vivo ainda, mas enfim. Então, ele era de uma cidade bem menor que Beltrão e chegou a ter toda essa projeção. Então eu fico imaginando o Roberval, se tivesse entrado na política como queriam que ele entrasse, e ele não teve coragem de entrar e acabou me empurrando daí, que eu fui empurrado pelo Roberval. Sério, sabia disso? Sim. Porque ele, há muito tempo, o pessoal queria lançá-lo como candidato a vereador. E o Roberval, quem conhece a vida dele sabe, foi uma figura polêmica, ele tinha uma vida meio digamos assim, movimentada. Exatamente. E ele daí ficou com medo, porque na campanha política, na época, havia uma rivalidade muito grande entre os dois grupos majoritários, que na época era o MDB e o PDS, ainda naquela época, lá nos anos 80. Hein? E daí o Roberval não teve coragem. Daí, para se livrar da candidatura, ele me empurrou. Vai que eu te apoio, vai que eu te apoio. Daí, vai aquela briga toda em casa para conseguir convencimento, o apoio para ele e tal. Mas enfim, acabei. Funcionou. Mas o Roberval, ele tinha assim uma capacidade. Ele ganhou muito dinheiro em Beltrão. Ganhou muito dinheiro. Porque ele pegava o telefone e vendia 10, 15 patrocínios, assim, publicidades, e inventava transmissões que às vezes nem fazia. Nem fazia. Um dia encontrei um empresário. Sério, dono de uma revenda de veículos aqui de Beltrão, na época. E ele disse: patrocinei o jogo de vocês domingo. Eu digo: jogo nosso, que beleza. Daí ele disse: sim, o Grenal que vocês transmitiram domingo. Eu pensei comigo: que Grenal?
Ele disse, o Roberval me ligou lá pedindo patrocínio e tal. Sim, transmitiu. Tá, beleza, que bom, muito obrigado. Tá. Mas nem bom, não tinha transmitido aquele jogo. Não foi o Grenal que nós transmitimos. Mas, enfim, o Roberval, e assim, ele tinha ele era amado e odiado, né? Ele era como todo grande ícone, né? Ele, meu Deus, ele... Quem o adorar, ele até hoje já passou o tempo dele e tal, né? Mas ele, na verdade, fazia coisas incríveis naquela época. Sabe? E ele tinha um programa muito estruturado, né, Baixo? Sim. Era cheio de vinhetas, era um programa que, pra época, acho que representava alguma modernidade também pra gente. Sim. Até tem aquela lenda lá do É Você, Roberval Bastos, que ele estava fazendo o discurso, sabe? Acho que é você que conta essa história, não é? Ele havia tido um problema com as bicheiras da cidade. Como é que é essa história aí? Ele tinha uma vinheta que ele era usado no programa quando ele dava opiniões, né? E daí a assinatura do comentário dele assim era É você, Roberval Bastos. Assim, e daí um dia ele criticando a sujeira, não sei, um carro lá, lixo jogado e tal, um absurdo, esse pessoal que joga lixo. Quem é que faz esse tipo de coisa, meu Deus? O técnico do som botou lá, é você, Roberval Bastos. Ele ficou indignado, sabe? Então, e era engraçado que de vez em quando alguém entrava com um pedido de resposta, um direito de resposta aos comentários dele, e o Luciano chegava lá ele tinha criticado o Luciano e tava falando coisas horríveis sobre o Luciano. Daí o Luciano ganhava direito de resposta no programa. Ele chegava e agora a pessoa geralmente pensava que ele ia entrevistar, fazer uma entrevista para dar direito. Ele chegava no céu. E agora com vocês, Luciano, tá aqui. E saiu do estúdio. Já você não tá falando sozinho, né? Daí a pessoa geralmente não tinha muita experiência de microfone e tal. Ficava perdida, né? Não sabia nem por onde começar. Eu lembro de algumas situações polêmicas dele, assim, também. Ele, como era ao vivo, né? Não vamos citar o nome, assim, do cara, mas... ele entrevistava o Dr. Kit com muita frequência, né? O Kit tinha um quadro, acho que quase diário. Nossa! E aí eu lembro de uma ocasião em que o Kit aproveitou para massacrar ao vivo um outro cidadão aqui da cidade, né? Que eles tinham tido alguma discussão política, eu não lembro qual era a situação. Ele simplesmente aproveitou em bola. Um cidadão que, porventura, havia sido paciente, acho, do Dr. Kit, né? Tá. E o Dr. Kit falou ao vivo, né, no programa do Roberval, alguma coisa assim. Nesta cidade... eu tenho dois tipos de inimigo. Os invejosos e os impotentes sexuais. E daí falou, e o senhor, cidadão? Eu sei que não é invejoso. Meu Deus. Ali aconteciam coisas do arco da velha. Assim, que se fosse hoje, meu Deus, fechava o rádio. Aliás, na política, algumas vezes a educadora foi fechada naquela época, devido ao Roberval. A esses extremismos. Mas tem uma história muito engraçada, que uma vez, quando a avenida era aberta, ainda não existia o calçadão, daí... tinha transmissão do desfile. A rádio fazia toda a transmissão, botava os repórteres, um repórter lá, outro lá, ficava alguém lá junto ao palanque oficial e tal. E o Roberval passou a noite na gandaia. Chegou ele estava escalado para fazer a transmissão do desfile. Tempo do seu João Arruda, prefeito. O primeiro mandato do seu João lá, de 82 a 88. E o 82 não é 82, 88. Não, de 77 a 82, né? Que foi o primeiro mandato do seu João. Isso. E o Roberval chegou de manhã cedo. Foi direto da festa para a transmissão. Né? Chegou lá, né? Ele usava um cabelo Black Power naquela época, né? Aquele cabelo lá, todo desarrumado, tudo, sabe, bagunçado. Aquela cabeleira toda. E chegou lá, cheirando cachaça, cerveja, sei lá o que, né? E ele ia entrevistar as pessoas assim, e aí, prefeito João Arruda, o que o senhor tem a falar hoje? As pessoas tinham que virar o rosto para conseguir responder. Sabe? Daí o seu Domingos Bertaioli, que era o diretor da rádio, falou assim, Roberval, vai pra casa, deixa os outros admitir aí, né? E toda a camisa toda amassada, que é uma coisa de louco.
Mas tem o Roberval tem, nossa, deve ter milhares, né? Deve ter milhares de histórias. Mas Baggio, tu acompanhou toda uma modificação desde esse início da época de ouro que o Luciano citou, e como está a rádio hoje, né? O que tu consegue dizer assim sobre esse arco que aconteceu aí? Pois é, foi uma mudança muito acentuada. Hoje, entre aspas, está muito fácil fazer rádio, né? Porque hoje você abre um site, dá para abrir 10 sites ali no transmissão digital. Isso, você pode, além de transmitir o programa ao vivo, né, fazer a transmissão ao vivo, você tem acesso a muita informação. A gente é de um tempo em que a única fonte de informação era você gravar os noticiários das rádios grandes e depois reproduzir, né? Sim. Depois... Sim, gravava e transcrevia dele. O repórter, na época era o repórter Renner da Guaíba, que era o Milton Jung, o pai desse que é pai do âncora da CBN hoje, do Milton Jung, né? Que tinha um vozeirão e tal. E daí dia de chuva, porque pegava mal a Guaíba e a Gaúcha. Acabava com o noticiário local. Nossa, daí só pegava aquele chiado, né? Chiado e descarga e tal. Era horrível, era uma dificuldade. E os jornais da capital chegavam aqui uma semana depois. Chegava super tarde. Nossa. Então você usava os jornais e tal. Era bem complicado. Hoje o rádio está muito fácil nesse sentido. Você tem acesso a muita informação. Muita informação. E todos os recursos que você tem. Né? Agora, por exemplo, na minha fase da Onda Sul, todo mundo vira repórter. Passa um cidadão perto de um acidente, faz um videozinho e te manda para a rádio, no WhatsApp. Você tem informação. Às vezes você tem informação muito antes hoje, e é comum você ter no WhatsApp hoje, nas redes sociais, informações sobre acidentes, sobre algum fato, assim, antes de ir para os meios de comunicação. Sim. Você vai no site dos meios de comunicação, não está a informação. E já está circulando nas redes sociais. Porque hoje é essa facilidade toda que existe, né? Só que, paradoxalmente, vejo hoje, Érico, que houve uma acomodação, sabe? Eu sou suspeito de falar, porque sou jornalista, mas eu acho que rádio tem que ter informação. Eu acho que por mais que seja uma rádio musical, ela tem que ter, ela está inserida num contexto, ela tem que falar das coisas das cidades, alguma coisa assim. Eu concordo com isso. E eu vejo assim hoje eu vejo que empobreceu muito, sabe? E outra coisa, que eu também acho que as pessoas deviam se informar um pouco mais, sabe, sobre rádio. Os jovens profissionais conhecer um pouco mais do rádio e tal, e ouvir rádios que podem servir de referência. Eu, por exemplo, tenho mania de ouvir Band News, de ouvir CBN e tal. Eu, quando vou para as cidades grandes, para as capitais, eu fico feliz quando já consigo sintonizar uma CBN, uma Band News e tal, né? E hoje você tem acesso a todas essas rádios no celular, né? Se quiser, né? Então, a facilidade é muito grande. Mas eu vejo, assim, em certo sentido, de fato, um empobrecimento. Até as transmissões esportivas, as grandes equipes esportivas do passado, hoje não existem mais, né? Mesmo nas grandes rádios. Estou falando aqui das grandes rádios. Não é uma crítica específica aqui às emissoras da cidade, mas as grandes rádios. Hoje a maioria fica na frente da TV para transmitir jogo. Eles não vão mais nem para o estádio. Né? Então isso é um empobrecimento que é uma pena, porque o rádio, queira ou não, mesmo com toda essa profusão de plataformas que nós temos hoje, como que o Luciano citou no início, e de fato é uma realidade, o rádio ainda para o grande público, o grande meio de informação. Eu acho que ele é o meio mais popular, né, Baggio? Não tem uma casa que não tem um rádio, não tem um carro que não tem rádio. Ele é o mais rádio. popular e ele é, digamos assim, tu tá viajando, entendeu? Tu tá vindo de Curitiba pra cá e tu quer escutar o teu time. É rádio. É rádio, porque a internet ela não vai solucionar. O rádio é um companheiro, né? Você não se sente sozinho, né? Imagina você viajando. Informações do trânsito, eu acho muito interessante esse serviço. Ali, aquele contorno de Curitiba é uma desgraça, geralmente, né? 1 e 2 dá um acidente ali, tranca tudo, fica 2 horas parado. Eu, quando estou indo para Curitiba, eu já sintonizo na CBN, na Band News, já vem um boletim de trânsito, já te informa a situação e tal, você está sabendo como é que está. Agora, com esses bloqueios todos que houve aí também, o rádio teve um papel importante e tal, né? Então, o rádio, ele ainda é muito importante. Talvez não estejamos mais, e certamente não estamos, na era de ouro do rádio,
mas ele tem um papel muito significativo ainda hoje. Mas é isso, vai se perdendo a essência, né, Bárbara? Só que eu vejo isso, sabe? Até às vezes eu comento com minha esposa que nós estamos viajando e eu vou tentando ouvir rádios da região aqui, indo em direção à União da Vitória, Curitiba. Eu digo para minha mulher, meu Deus, como o rádio empobreceu, né? Como empobreceu. Pô, eu não concebo um programa de rádio, não admito, você ficar só anunciando música. Pô, até porque hoje você tem condições... Eu, quando quero ouvir música... Sim, você não precisa do rádio. Não precisa do rádio. Você não precisa do rádio para ouvir música. Tu monta a playlist com o que você quiser ouvir. Vai ouvindo o que você quer. Não vamos nem falar no controle de qualidade, né? Nem vamos tão longe. Essa possibilidade aí. Às vezes a facilidade da playlist. Não, a facilidade da música, porque hoje tu fala assim... sei lá, pra quem tem a Alexa toca tal música, pronto, tá ali, entendeu? É fácil demais, né? Pois mas no Spotify, por exemplo, tu monta uma seleção do que tu quiser, Quer ouvir música clássica? Beleza. Quer ouvir música MPB? Tranquilo. Quer ouvir forró? Faz uma de forró também, né? Sim. Tranquilo. Então, isso é uma coisa que eu questiono hoje, sabe? Sim. Mas eu vejo assim, não é que o rádio não está lucrativo hoje. Tá, eu sei que as rádios faturam bem, eu conheço. Aqui na região tem rádios que fazem um trabalho maravilhoso e faturam bem. Eu acho muito bacana, por exemplo, a Rádio Ampere. Eu cito sempre como exemplo a Rádio Ampere, mas tem a Rádio Salto Lontra e tal, que são rádios de cidades menores, mas são rádios perfeitamente integradas à sua realidade, sabe? Tem um jornalismo legal, abrem espaço para todo mundo. Sim, estão ali por um motivo, né? Exatamente, para prestar serviço à comunidade. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Se eu fosse dono de rádio hoje, eu acho que iria para esse caminho. Exatamente. Já que estamos falando de rádio, Baggio, quem são os profissionais de rádio que foram a tua referência? E quais são o top 3 do rádio beltronense na tua concepção? Bom, do tempo que eu convivi e pela participação deles no Rádio de Beltrão, eu considero mais do passado, o Roberval, né? Roberval Bastos. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que nos últimos tempos não teve assim uma participação muito no microfone, digamos assim, mas nos bastidores, e foi também um grande comunicador, o Adair Detone. Sim. Também foi o coordenador da Onda Sul ali na nossa época, 2000. Também tem uma história gigantesca. Uma história fantástica, muito criativo e muito, sabe, uma pessoa que... Chegou até um programa de humor na Continental, né? Isso, então, muito versátil, inclusive, o Detone, né? Então, assim, eu acho que pelo que está aí, pela sua história também, o Almir Zanetti, da Rádio Educador, temos que destacar também por essa trajetória longa que ele tem no ar. Eu acho que seriam, assim, esses os que eu destacaria mais. Mas do passado, eu não acompanhei tanto a fase de ouro dele e tal, mas pelo que a gente ouve, muitos... os mais antigos do que eu comentarem, o Flávio Morcelli, né? Ele, na Rádio Princesa, teve era um narrador de respeito, narrava muito bem, naquele estilo mais antigo, mas era um grande narrador. E também na parte de jornalismo também. Eu acho que esses são os que eu destacaria, assim, mais do passado e um pouco do presente. E quem foi influência para você? Não precisa ser local, né? Talvez de outras rádios, das grandes rádios do país. A minha grande influência, Luciano, no rádio, foi Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro, ele era um comunicador fantástico. Eu conheci o Hélio Ribeiro na adolescência. Ele tinha um programa na Rádio Bandeirantes de São Paulo, O Poder da Mensagem. E tinha um vozeirão assim, tipo Roberval. E ele era muito versátil. Ele tinha morado nos Estados Unidos e tal. Ele era um executivo de rádio. Ele foi um dos organizadores depois da Rádio Capital, da Rede Capital de Rádio no país. E ele era um comunicador por excelência. Ele fazia um programa muito, muito criativo, muito, muito bonito. O Itamar Pereira era do tempo. Eu lembro que o Itamar comentava comigo de vez em quando, o Hélio Ribeiro. E ele tinha um vozeirão e fazia aquelas traduções de músicas, assim, sabe? Naquela época, quando começou com aquelas traduções de músicas. Eu nunca esqueço algumas traduções dele. Trazer aquela música Feelings e tal, e fazia toda a tradução. Mas ele tinha um conteúdo, ele tinha até
eu achei até livros dele. Eu procuro muitas vezes alguma coisa na internet dele, mas não existe muita coisa, porque ele faleceu faz muito tempo já. Mas eu lembro assim, ele gostava, do nada assim ele soltava uma frase interessante, né? Eu lembro como que ele falou uma vez: vocês sabem por que as crianças chinesas falam chinês? Porque os pais delas falam. Então, esse é um programa que é ouvido por pessoas que sabem que, muito mais que as palavras, é importante o exemplo. Então ele tinha assim umas coisas, sabe? Ele era muito bom. Ele era muito bom. E eu acho que o meu grande, que eu procurei sempre assim, admirei, que foi o profissional de rádio que eu mais admirei, esse foi o. E daí teve um, que é paranaense, inclusive, também, que ele trabalhou também na Bandeira de São Paulo, que é o Ney Costa, ele é de Ponta Grossa. Ele era um grande comunicador, só que ele era mais no sentido da comunicação, assim. Ele criava um clima super legal no programa dele, assim, na Bandeirantes. Ele começava o programa às 9 horas, por aí, né? E ele usava, inclusive, uma música que eu usei depois na Onda Sul como trilha, Aquarela do Brasil, com o Fischer Shore, aquele coral da Alemanha de 1000 vozes, né? Que é muito linda aquela Aquarela do Brasil. E ele começava: 9 horas na capital mais vibrante do Brasil. Nesse momento tem um Boeing da Aerolíneas Argentinas decolando no aeroporto tal. Tem outro chegando de Nova York e tal. Ele, sabe, criava um clima assim muito agitado, pra cima, agitado. Era muito legal. Dava uma sensação de vida, né? E ele tinha uma voz bonita também, uma voz marcante. E esse era daqui. Ele trabalhou na Rádio Clube Paranaense também. E daí foi para São Paulo. E no final da vida ele voltou a trabalhar em Ponta Grossa, já sabe. Faleceu novo também, né? Enfim, foram muitos, né? Na época o rádio era cheio de bons profissionais. Muito rico, né? A Globo do Rio de Janeiro era um espetáculo. Sim, tinha o Haroldo de Andrade. Então, nossa, era um programa que você tinha coisa para ouvir o tempo todo. Tinha os debates populares, sempre tinha os assuntos polêmicos do dia. Ele fazia o debate popular, chamava pessoas do povo, psicólogo, chamava sociólogo, líderes, sabe? Dá uns debates muito legais. Enfim, por isso que eu digo, o rádio já foi muito rico. E todos vocês, concordo, né? Sim. E Bajo, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse momento tu te aposentou, né? Não tá mais na rádio, né? Não. Mas imagino que hoje, quando tu coloca ali, tu foi professor de muita gente aí nesse período, né? Muita gente passou por ti e aprendeu contigo. Como que é para ti poder tá ali escutando rádio e perceber que tem alguma coisa aí do teu legado que permanece, que tá ali com as pessoas que tu acabou ensinando, né? Olha, dessa geração que tá no rádio hoje aí, a maioria começou comigo, sabe? Começou trabalhando junto e de alguma forma acho que tiveram influência, né? Sim. Mais recentemente, na Onda Sul, tivemos ali uma equipe toda, né? O Everton Leite, o Adolfo Pegoraro, a Larissa mesmo, né? Que trabalhou também ali, né? Na época da primeira equipe da Onda Sul. Mas na Educadora também, nós tivemos ali o Claudinei, por exemplo, ele começou... Quem trouxe o Claudinei para o jornalismo fui eu, né? O Claudinei, que hoje é uma referência na Rádio Educadora. O Claudinei começou comigo, praticamente. Ele começou também no esporte, também nas transmissões esportivas. Fui eu que até o incentivei a começar a narrar na época e tal. Ele era plantão esportivo no começo. Essa galera aí, as mais jovens, que está numa faixa dos seus 40 e poucos anos aí, quase todos Obrigado por esse jovem aí, Baixo. E o Baixo tem um filho que é radialista, né? Que é jornalista e radialista, que é o Alexandre. Pois é. Você torcia por isso? Mas, claro que não. O Alexandre, sabe, ele gostava de gazear aula pra caramba. A gente assinava, nós assinávamos a revista Veja por 30 anos, acho. Ele sempre levava uma Veja pra escola, né? E sentava lá no fundão e ficava lendo durante as aulas, né? Ficava lendo. Li a revista inteira durante as aulas. Daí, na hora de fazer vestibular, ele andou ameaçando fazer vestibular para administração, para não sei o que e tal. Na hora de fazer jornalismo.
Daí acabou, pai, eu vou fazer jornalismo. Não, filho. Alguém tem que ganhar dinheiro nessa casa, né? Mas ele acabou fazendo para jornalismo e tal, né? Mas é difícil fugir disso, né? Mas assim, diferentemente, eu sei que muitos pais direcionam os filhos para seguir o mesmo, que nem... Os pais, de certa forma, o pai e mãe tem uma influência, no teu caso, né? Totalmente. Mas assim, eu jamais, eu fazia... Claro que ele me acompanhava. Quantas vezes eu levei no Arrudão para narrar um jogo, ele ficava lá brincando. Mas é aí que tá, né, Baixo? É aí que tá. Eu brinco que a minha mãe, ela nunca falou assim, Érico, acho que seria bom de ser psicólogo. Ela nunca me falou isso, né? Mas de alguma forma ela foi me treinando. E foi o que aconteceu com o Alexandre. Você vai convivendo com aquilo, você passa a ter naturalidade. Exatamente. Mas eu lembro até que o Adolfo sempre destaca um outro lado do Alexandre, né? Que ele é um comunicador, mas ele é um empreendedor. Né? O Adolfo fala isso. Então, essa tua esperança de que alguém ganhe dinheiro, Baggio, talvez esteja se concretizando. Não, permanece. Né? Acho que sim. O próprio Adolfo também, né? Também é um cara empreendedor. Ele, além de ser um jornalista, até também do rádio, ele atua no rádio, mas ele é um empreendedor, está com novos empreendimentos. Acho bem interessante isso, né? Bem interessante. Antes da gente ir para a próxima pergunta, o clima, a temperatura está legal para você? Tá legal. Então, vamos lá. Você trabalhou, não, é que eu acho que eu estou ficando com frio, mas pode ser a idade aqui. Pois eu tô de boa. Então, pra mim tá tranquilo. Mas é que eu sou gaúcho de Guarapuava. Lá é frio, rapaz. Lá é frio. Então tá bom. Você trabalhou também, Baggio, com uma das figuras, como é que vamos dizer, mais peculiares do rádio beltronense também. Bota peculiar nisso. Que hoje está na televisão, né? Que é o Neri de Melo Parangolé. Que além de ser um comunicador, apresentar plantão policial na época, ele também era um excelente imitador, né? Ele tinha imitações que eram tão boas que, assim, pelo rádio você não sabia, a gente que estava ouvindo não sabia se era o personagem que estava ali, se era o Neri imitando ou se era a pessoa realmente que estava no rádio. Verdade. E tinha algumas novidades, algumas coisas engraçadas, assim. Uma das melhores imitações, para mim, talvez a mais marcante, era o Padre Afonso, que ele fazia, né? O Padre Afonso é uma figura real aqui, né? Muita gente conheceu. Que por ser belga tinha um sotaque muito característico, né? Então tem muita piada envolvendo o Padre Afonso, muita imitação dele, mas a que o Neri de Melo fazia era incomparável, era ele, era o padre falando. Olha, se você ouvisse o Parangolé imitando o Padre Afonso, ele estivesse numa outra sala, você ouvindo sua voz, você teria a nítida impressão que era o Padre Afonso. Você teria certeza. Até o Padre Afonso, você dizia aquele jeito dele peculiar, filho Parangolé. Você pode me imitar. Mas o Parangolé é um talento fantástico. É um menino, tem uma história linda. Até se um dia vocês puderem entrevistá-lo, vocês vão ver que é impressionante a história dele. Era um menino muito humilde, ele morava lá no fundo do São Miguel. E a obsessão que ele tinha... Esse tinha obsessão por rádio. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio. Esse tinha obsessão. E ele vinha de manhã bem cedinho lá, direto lá na Rádio Educadora. O tempo que o Detone apresentava o programa Onda Rural lá na Educadora, de manhã cedo, abria a rádio. E ele ficava lá, pedindo para falar, para ter um espacinho e tal, para contar uma piada e tal, coisa assim. E o Detone gradativamente foi abrindo algum espacinho para ele. O seu Domingos Bertaioli, que era uma pessoa muito querida, mas era aquele gringão meio duro, assim, chegava lá, tocava para aqui não, ele saía, né? E outro dia ele estava de lado. E sem vontade de cantar uma bela canção. E ele tinha uma bicicleta que ele chamava de Jurema, né? Que era aquela bicicletinha que ele vinha. E ele, até hoje, o Parangolé comprou um avião, né? Eu sei. Tem um avião. Olha só. Tem um avião. E ele é apaixonado por aviação. E ele tem um aviãozinho, quando ele comprou o avião, ele botou a foto da Jurema e do avião dele. Realizando sonhos, né? Primeiro foi a Jurema, depois era o sonho de ter um avião. E ele legal, não sabia. Avião. Ele é muito participativo lá no Aeroclube de Cascavel. E ele, todo final de semana, ele voa. Às vezes ele vem até de avião para Beltrão, né? Um avião de pequeno porte, mas ele vem para cá. Enfim, o Parangolé é um vencedor, a história dele é maravilhosa. Inclusive esse apelido Parangolé fui eu que dei. No livro ele recorda isso, ele reconhece, sempre ele fala. Ele fez uma palestra pra gente que no mês de maio, e ele até citou que fui eu o padrinho dele, o Parangolé. E é estranho,
Tem coisas que eu fiz que eu... Pelo amor de Deus. O Parangolé me convidou para ser padrinho de crisma dele, sabe? Quando ele era... Olha só. Eu falei, Parangolé, é o seguinte, eu tava numa fase meio complicada ali e tal. Eu digo, eu não sou exemplo para ninguém, Parangolé. Sei lá, você tem que ter um padrinho, uma pessoa que seja um exemplo para ti, uma pessoa que possa te ajudar. E eu financeiramente não estava bem na época também. Não que esteja tão bem hoje, mas na época estava bem pior. Tá melhor. Hoje está melhor. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Tem que ser alguém que possa te ajudar, se você precisar um dia, coisa e tal. Digo, convida alguém que possa ser mais útil para você como padrinho. E ele, então tá bom. Daí foi lá e convidou o Ivo Santos. O Ivo Santos, parecido Ivo Gordo na época, né? Que acabou sendo o padrinho dele. E, enfim, daí ele sempre me diz, pô, você não quis ser meu padrinho, né? Pois é. Ele te joga essa na cara. Ele briga comigo até hoje. E eu digo, mas que coisa. Ficou um rancorzinho. Ficou uma mágoa. Exato. Mas enfim, eu acho que o Parangolé, Luciano, se tivesse uma produção por trás dele e oportunidade, o Parangolé é muito melhor que Ratinho. Muito mais criativo que Ratinho. O Ratinho pai, no caso, que está no SBT e tal. Sim. Eu conheci o Ratinho, na época das Vacas Magras, apresentando, ele era o locutor oficial do Richa pai, do José Richa, nos anos 80 ali, nos comícios e tal. Uma vez jantamos com ele ali em Renascença. Ele era um cara totalmente sem expressão, era um de nós, digamos assim, do rádio, sem nenhum. E hoje ele é um milionário, um dos grandes comunicadores do país, um homem muito rico. Mas enfim, eu acho que o Parangolé ele é muito mais criativo que o Ratinho, que alguns desses comunicadores que estão em grandes emissoras de TV. Ele tem uma capacidade de improviso fantástica. Ele conta uma história. Ele imitava fantasticamente bem também, além do Padre Afonso, o Sr. Agenor Almeida. O Sr. Agenor Almeida ele imitava também de uma forma maravilhosa. Ele imitava o falecido bispo Dom Agostinho Sartori. Eu não sei se chegou a lembrar da voz dele. Eu lembro. O Dom Agostinho Sartori tinha uma voz assim, bem calma, né? Meus queridos diocesanos da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Ele falava mais ou menos assim, né? E o Parangolé disse que um dia estava vindo o Padre Afonso, o Padre Natalício, que era assessor do bispo, e o bispo estavam vindo de Palmas para Beltrão. E de repente, não sei por que cargas d'água, estava o Parangolé imitando o rádio, lá na rádio, ao vivo, né? E o bispo se virou, o São Agostinho se virou pro Padre Natalício e falou: mas eu não lembro de ter dado essa entrevista pra Rádio Educadora. Até ele próprio achou que era ele, né? Eu lembro que vocês levavam que o Parangolé imitava o Padre Afonso nas transmissões esportivas. Aí tinha um comentário do Padre Afonso. O comentário do Padre Afonso. Era muito engraçado. E ali, quando a Rádio Educadora mudou para o prédio novo, onde está hoje, do outro lado da rua, tinha um ponto de ônibus, não sei se tem até hoje ali na esquina da Porto Alegre com a Antonina, na esquina da Índia ali, enfim. Tem um ponto de ônibus. Indiano. Daí, às vezes a gente estava lá na redação e a janela da redação dava para a rua ali, né? Sim. E a gente estava lá na redação e o Parangolé ia na janela e começava a dublar. Ele enxergava duas velhinhas conversando lá embaixo e ele começava a imaginar o papo delas e começava a dublar, sabe? Mas ele falava coisas incríveis, sabe? Às vezes quando ele levava ele conosco nas transmissões esportivas, ele via alguém de bicicleta na beira da estrada. Pois é, hoje eu vou lá na casa do compadre, filar um almoço lá, tá? Né? Ele disse que ia matar uma galinha gorda lá, sabe? Ele ficava inventando diálogos assim do nada. Muito criativo. O Parangolé é impressionante. Ele tem uma criatividade fantástica. Eu admiro muito o Parangolé. Que legal. É um dos personagens marcantes da imprensa beltranense que hoje está em Cascavel. Sim. Hoje ele apresenta o programa de televisão, né? TV Tarobá. Já passou pelo SBT. E agora está no Tarobá novamente. Na manhã ali tem um programa dele. Mas já que estamos falando aí do passado, você era uma das grandes forças, uma das grandes referências da Rádio Educadora nos anos 80. E no início dos anos 90 você migrou, foi para a Rádio Princesa, né? E levou contigo, acho que a equipe esportiva, né? Sim. O que até surpreendeu muita gente, porque você era uma das... Talvez na época fosse a cara principal, a voz principal da Rádio Educadora. O que motivou essa mudança na época, Baggio?
Bom, então eu vou confessar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei isso. Opa, é isso que a gente quer. Polêmica. Foi uma decisão impensada. É? Impensada, intempestiva, e da qual eu me arrependi muito. Me arrependi tremendamente. Mas Porque, de fato, eu abri mão de uma situação muito tranquila. Eu tinha uma posição de liderança dentro da rádio, consolidada, uma equipe esportiva, tinha uma rádio que tinha muita audiência. E eu saí por uma vaidade ridícula. Porque teve um episódio do Roberval saindo, o Roberval saiu, eu não lembro que ano ele saiu da Educadora e foi para a Princesa. Acho que foi lá nos 87, 88, sei lá quando. E daí ele andou meio que falando algumas coisas na época lá, dando a entender que ele ia levar toda a audiência da rádio Educadora para a Princesa. E meio que desqualificou a nossa equipe lá na Educadora. E quando ele saiu da Educadora, eu falei assim, não. E daí todo mundo ficou apavorado lá na rádio, não, vamos trazer um nome de peso para a rádio. Eu digo, não precisa. Vamos fazer jornalismo. Vamos fazer um jornalismo bom, moderno. E daí estruturamos o jornalismo da rádio na época lá de tal forma a substituir o Roberval, sem aquela figura tão pessoal, tão forte que era o Roberval, e levamos o Parangolé para lá, que estava na Princesa. Daí levamos o Parangolé, ele fez o programa, começou a fazer um programa policial pela manhã, imitando o Gil Gomes. Ele imitava o Gil Gomes, exatamente, que era uma personalidade da época também. Então, de certa forma, a gente supriu. E tanto assim que a rádio se manteve. E continuou liderando e tal. Beleza, então tá. Lá pelas tantas, o Roberval resolveu voltar para a Educadora. Isso foi em 94, isso eu lembro. 94, talvez não tenha atingido o objetivo dele, que ele esperava lá na Princesa, e ele resolveu voltar para a Educadora. E aí eu fui mordido pela mosquinha azul, achando que eu era o Bambambam. E disse, não, eu não trabalho mais com o Roberval, porque o Roberval falou mal de nós, o Roberval nos desqualificou e tal, eu vou sair. E daí eu acabei saindo e indo para a Princesa. Mas eu acho que foi uma decisão, hoje eu sou cobrado pela minha família sobre isso, foi uma decisão impensada, uma decisão tomada de cabeça quente, e que hoje não repetiria, porque, poxa, eu estava muito bem. Estava muito bem, em outras palavras, lá. Para que sair, né? Mas eu acho que é bom quando a gente chega nessa fase da vida que a gente consegue olhar para trás e apontar nossos próprios erros. O Baixo, inclusive, eu sempre lembro de contar uma história envolvendo ele, porque quando eu comecei no jornal, eu já era um apaixonado pelo Trago e Prosa, antes de entrar no jornal. Eu já amava aquele jornal. E a primeira geração do Trago e Prosa tinha Luiz Carlos Baggio, tinha Itamar, né? Quem mais, Baggio? O Claudinei, acho que não escrevia. Não, o Baggio ainda não. Itamar, né? O Itamar e você, acho que o Ivo, talvez. O Ivo sempre aquela linha mais histórica. Exato. E aí, quando eu entrei, o Trago estava meio de lado, porque o Jornal de Beltrão tinha acontecido, tinha crescido e tomava muito tempo desse pessoal. E o Jornal de Beltrão é filho do Trago. Sim, ele veio depois, né? Começou em 88, 89, o Jornal de Beltrão. Isso. E eu entrei amando já esse Trago e Prosa. E encontrei ele meio desamparado. E aí eu comecei a assumir Trago e Prosa. Eu sou a segunda geração, eu e o Badiar somos a segunda geração. Vocês revitalizaram o Trago e Prosa, né? Trouxemos um outro estilo. Isso. Mas eu lembro que aí eu, talvez numa certa arrogância lá de quem tem 19, 18 anos, não sei, no 20 no máximo, eu passei a achar que eu era dono do Trago e Prosa. Que ele tinha que sair do jeito que eu queria. Ali só podiam aparecer as pessoas que eu queria, os textos que eu queria. E não por me sentir grande coisa, mas eu gostava tanto daquilo. E eu queria eu queria mandar naquele negócio. Isso. E eu lembro de uma vez, naquela antiga redação do Jornal de Beltrão, do lado da Revesul, que o Baggio já aparecia lá, acho que não sei se diariamente, mas já com menos frequência. E que o Baggio me chamou e foi me dar alguma sugestão sobre o Trago e Prosa. Uma dica, olha, isso aqui não ficou bom, ou faz desse jeito aqui. E eu respondi ele com uma certa... Eu não lembro o que foi que eu disse, mas eu lembro que eu respondi ele com uma certa grosseria, assim, tipo, eu sei o que eu estou fazendo, não imaginava que fosse hoje. E ele só disse assim, não, tá bom, se você não aceita a crítica, tá ótimo, não falo mais. Foi aquele tapa de luva de pelica, mas foi uma lição. Foi uma grande lição, assim, sem briga, sem nenhum confronto.
mas ele me derrubou. Sim, né? ele te deu o recado. Assim, ele né? me fez avaliar a coisa toda, né? Tipo, puxa, eu fui grosseiro, eu podia ter, no mínimo, sido educado, talvez eu não concordasse com o que ele me falou, mas eu podia ter ouvido. Sim, sim. Né? Então foi uma baita lição. Mas é normal, né? A gente tem uma fase da vida que a gente acha que sabe tudo, que né? a gente está fazendo alguma coisa, está indo bem e tal. Você acha que está certo e é o dono da verdade, acabou, né? Mas isso acho que todo mundo passa, né? É uma situação que é normal, né? Normal. Até tem uma postagem que eu compartilhei esses dias, que dizia assim, eu queria pedir desculpa para todas aquelas pessoas aquelas pessoas que eu aos 21 anos chamava de velho com 40, né? Que elas estavam com 40 e eu chamava de velho. Hoje eu sei que elas estão na flor da idade, né? Tem uma história engraçada do Jornal de Beltrão sobre isso também, eu não sei se você lembra dessa aí, que o pessoal logo que fundou o jornal noticiou, não sei se era um acidente envolvendo uma pessoa de 50 anos de idade. O idoso. Um ancião, acho que foi o idoso, ancião, acho que é o termo. E foi feita a notícia, redigida assim, imagino que era um acidente envolveu um ancião de 50 anos. Porque o pessoal, os fundadores do jornal, estavam ali na casa dos 30, 27, por aí, eu imagino. Para eles, parecia que uma pessoa de 50 anos era um ancião. E essa pessoa reclamou. Né? Mandou, não sei se telefonou lá, se foi lá, mas disse, eu não sou ancião. É isso. Né? Mas para ver como é a referência de quem é mais jovem, né? Essa referência é muito engraçada. Eu escuto isso muito no consultório quando eu estou atendendo adolescentes, né? Eles, não, quando eu ficar velho, chegar nos 40, eu estou ali assim, né? Ok. Tá bom. Bem normal isso. Nós falamos de uma das suas mudanças de trabalho, acho que foi a saída da educadora para a Princesa na época. E mais recentemente você foi um dos primeiros integrantes da Rádio Onda Sul. É uma emissora que conquistou assim, uma grande audiência rapidamente. Né? Eu creio que investindo muito no jornalismo, esse jornalismo que você defende. Mas o que você considera que foi o diferencial da Rádio Onda Sul para ter surgido e se consolidado rapidamente num meio que já tinha outras duas rádios fortes em Beltrão, né? de AM, né? Ela veio como FM já? Exatamente. Eu acho que esse foi um dos diferenciais, Luciano. Não se fazia jornalismo em FM em Beltrão, lá nos anos 2008, né? E a gente partiu para o jornalismo. Eu lembro que quando fui convidado a ingressar na equipe, eu fiquei assim... eu lembro que eu recebi um telefonema do Detone numa tarde chuvosa, e dizia assim, que tal voltar para o rádio, Baixo? Eu digo, voltar para o rádio? Eu estava na época na Secretaria de Esportes, da Prefeitura, e era 2008, e eu ouvia muitos boatos sobre a rádio, que abriu uma nova rádio e tal, não sei quem ia trabalhar, ia trazer não sei quem e tal. E o Detone disse, passe aqui conversar comigo. Eu passei um dia falar com ele ali na rádio. Estavam instalando a rádio ali naquele shopping da Catedral. E aí eu lembro que no início, Luciano, havia até eu tive que brigar para a rádio ser esse formato. Porque o próprio Detone e o Bruno Fiore, que estavam ali à frente do projeto naquele momento, a ideia deles era fazer uma rádio semi-musical com jornalismo. Ou seja, fazer o que as outras faziam já. A educadora basicamente fazia, a Princesa faz. Eu disse, não, pessoal, nós temos que entrar com uma rádio diferente. Eu digo, nós temos que olhar para o futuro e não para o passado. Porque, veja bem, nós temos hoje rádios que fazem o chamado Talk News, né, que é o tempo todo, ou All News. Só notícia, né? Sim. Eu digo, nós temos condições. Tanto assim que era para ser menos repórteres, aí eu briguei pela contratação do Adolfo, mais um repórter. Eu digo, com 3 repórteres, nós podemos deixar um na retaguarda aqui, 2 em busca de informação, nós temos condições de fazer um jornalismo de excelente qualidade. E daí eu briguei um pouco no início, eles, será que vai dar certo? Será que nós vamos ter assunto para tanto tempo de notícia? E tanto assim que nós começamos aí só com aquela parte da manhã, das 7 às 10 ali do jornalismo, depois ampliamos, daí veio o programa de esportes, das 11 ao meio-dia, que também foi um horário novo, e aí já criamos um outro programa de jornalismo do meio-dia a 1, e mais um no final da tarde, das 5 às 7. Tudo isso a gente foi acrescentando com o tempo. Nossa. Mas o formato ampliou, o formato foi muito bem aceito, sabe? Desde o início. Porque assim, Luciano, eu acho que uma rádio... você tem que começar
Começar em cima, né? E quem ouve pela primeira vez tem que gostar. Senão você fica onde você está. Exatamente. E foi o que aconteceu com o Onda Sul. O pessoal começou a ouvir, viu que tinha um monte de novidades, tinha um monte de tinha um ritmo diferente, mais pique, vozes diferentes, vozes novas. Isso ajudou. E eu me reinventei em certo sentido. As pessoas, até meu filho fala isso, Alexandre. É verdade. Foi desafiador. Agora você falou, eu também me dei conta disso. Pai, você mudou, você tá num pique legal, você criou um ritmo diferente para a rádio, sabe? Deixa eu te interromper. Eu acho que a gente estava muito acostumado com você, Bajo, formal, apresentando o jornal. Isso. E talvez um pouquinho menos formal na transmissão esportiva, mas ainda assim você era mais formal, né? Tinha uma postura mais formal. Exato. E quando você chegou na Onda Sul, eu acho que você entrou num clima diferente, um clima mais descontraído, promoveu isso, né? A rádio tinha um clima muito legal. E as pessoas, muitos, até hoje vêm comentar isso comigo, que de cara simpatizaram, gostaram da rádio, e exatamente por esse clima, um clima muito legal, muito bacana entre todos os profissionais, e essa... Pô, eu lembro, rapaz, eu gostava de ir pra rádio mais cedo, eu acordava assim com vontade, porque sabia que iam... Te impulsionou, né? Isso, que iam acontecer coisas novas, sempre ia ter novidade, ia ter um ritmo estimulante. Então foi por isso que eu acho que a rádio emplacou tão bem, e a equipe era muito boa, uma equipe que se entrosou muito bem e tal, e aí deu tudo certo. Além de tudo, vocês criaram aquele programa no sábado pela manhã também, que era uma roda, né? Quantos profissionais entravam ali? Uns 7, 8? Era. Toda a equipe. Que era muito dinâmico também, né? O Além da Notícia, né? Isso. Nós criamos o Além da Notícia. Eu lembro que o Detona um dia falou, o que nós vamos fazer no sábado? Vamos fazer um musicalzão aí, para vocês não ficarem, ter que trabalhar? Eu digo, não, Detona, vamos fazer um programa diferente. Vamos reunir a equipe e vamos falar sobre a semana. A proposta inicial era essa. Você reunia a equipe, e eram pessoas muito diferentes. Ali participava o Caludiro Urbano, que dava um tempero todo... Totalmente diferente. Eu digo que ele era o diferencial desse programa. Era o diferencial. E eu achava, sinceramente, eu achava esse o melhor programa que a gente tinha nesse período. E muita gente comenta isso. Eu achava que isso. Era o porque programa era divertido, cada um trazia... Nossa. Ele mudava de assunto frequentemente, né? Tinha muitos assuntos diferentes. Porque era a maior audiência, indiscutivelmente, do Rádio de Beltrão, aquele programa dos últimos tempos era quase uma unanimidade, né, assim, aquele programa. E o Caludir tinha uma participação muito importante, aqueles comentários, assim, aquelas tiradas do gauchesca, né? E tal, né? Da música gaúcha, da música nativista, né? Sim. E da história do folclore gaúcho e tal. Ele é um estudioso do assunto. E eu acho que não é só isso, né? Eu vejo as pessoas fora do rádio falando muito bem dele, né? Dizendo que a pessoa Caludir é muito querida. Né? Ele já foi, né? Patrão do CTG e tal. Ele também é um tipo Itamar, assim, ele tem o que eu ia dizer. As tiradas dele, ele chega brincando e tal. Ele tem uma autenticidade, um estilo todo próprio, isso, né? Verdade. É interessante. Mas então esse programa foi o ponto alto, acho, da Onda Sul, né? E de fato marcou demais e foi uma coisa assim que nos realizava profundamente também. Imagino. Acho que assim como a gente se diverte aqui, existe uma tensão, assim, a gente fica cria aquela expectativa por fazer, né? Nós podíamos estar tendo essa conversa numa mesa de bar, sim, exatamente. Naquele clima, assim. Exatamente. Isso é muito bom. Exato. E Bajo, hoje tu não tem mais Fusca, então? Hoje não. Eu tive 3 Fuscas. Tenho o abobrão, um azul e um branco. E um marrom. Eu tive 4 Fuscas. Teve 4 já? 4 Fuscas. É claro que eu não tive Fusca por opção também. Foi uma época que precisei ter Fusca, né? Mas não tive que vender carro, tudo. E daí fiquei com Fusquinha, né? Mas teve uns episódios bem marcantes aí. Eu acho que o Bajo pode contar, aproveitar que a gente está no Fusca. Vamos contar a história engraçada do Fusca, a gente pode fazer um intervalo e depois voltamos. Então, Bajo, tem uma história muito famosa aí que eu sei ela em partes, mas é muito melhor você contando. Então eu trabalhava na Rádio Princesa, sabe? E tinha um Fusca branco. E eu costumava deixar o Fusca geralmente no mesmo lugar, ali na frente. Eu chegava cedo na rádio, deixava o Fusca ali na frente do então Mazoco Salvati, ali, né? Ali, na frente da rádio, basicamente. E teve aquele dia que eu fui, não sei onde que eu fui, eu acabei deixando o Fusca na rua Belo Alverne, meu Fusquinha branco. E
Tá, beleza. E naquele dia nós estávamos fazendo promovendo um reencontro de uma mãe com uma filha que não se conhecia. A mulher tinha mandado uma carta para a rádio, eu divulguei a carta e eu consegui localizar a mãe dela no bairro São Miguel. A mãe dela se manifestou e tal, e nós íamos promovendo aquele dia um encontro da mãe com a filha. E tinha o Edgar Marchetti, que trabalha na Princesa até hoje. O Edgar, eu pedi para ele, daí lá, Edgar, chegou a moça lá, de Itapejara do Oeste, era a moça. Chegou lá, a moça, eu disse, Edgar, chegou a moça que vai conhecer a mãe hoje, faz o favor de levar lá no bairro São Miguel. Eu passei o endereço para ele e tal. E digo, pega o meu carro e leva lá. Esqueci de dizer que o carro não estava naquele lugar ali. E ele pegou a chave do carro, lá, foi lá, abriu o carro, então, achou meio estranho, tinha uns adesivos aí que no meu carro não tinha, um adesivo de veterinária, não sei o que e tal, mas ele disse, bobagem, já tem que colocar esse adesivo. Pegou a mulher e eu, mas não sei quem estava com ela, e tal, foram para São Miguel. Daí a pouco veio um aviso na rádio. Roubado Fusca na rua Ponta Grossa, aqui em frente à rádio, porque foi roubado um Fusca branco. E eu fiz um comentário, meu Deus, onde está a segurança? Aqui, em plena manhã, essa hora da manhã, a luz do dia rouba um Fusca aqui na frente da rádio, em pleno centro da cidade, que coisa absurda, onde estamos, onde vamos parar? Aí fiz um comentário e tal, se alguém souber uma informação do Fusca, aí pá, já até tinha passaram a placa do Fusca. Até o dono do Fusca era um senhor... Eu não lembro o nome dele, é Boeing o sobrenome, mas eu não lembro o nome dele, faleceu há muito tempo. O Edgar foi lá, promoveu o reencontro, choraram, se abraçaram, a mãe e a filha lá e tal. E na volta para casa, ali na ponte do São Miguel, polícia militar e tal, pararam o Edgar. E o senhor dono do Fusca, muito brabo, foi pra cima do Edgar, seu ladrão de Fusca, não tem vergonha. Como ladrão de Fusca? Esse Fusca é do Baggio. Do Baggio, coisa nenhuma, esse é meu Fusca, vamos ver o documento lá dentro. Mostrou que o documento era dele. Daí, até provar que sapo não era jacaré, meu amigo, quase que o Edgar apanhou do senhor daí. Daí foi esclarecido o episódio. O Edgar, não, eu achei que era o Fusca do Baggio, cheguei, botei a chave na porta, abriu, liguei, funcionou, achei que era do Baggio. E deu um forrobodó danado, quase que o Edgar apanhou do velhinho lá. Imagina a cara dele, né? Achando que tá com o Fusca certo, tá com o Fusca errado. Mas pra ver o Fusca, até com chave de fenda você consegue ligar. Mas são muitas as histórias envolvendo essa confusão com carros que existem. Eu também tenho umas, acho que eu não vou contar hoje ainda. Tá bom, tu vai guardar. Não, mas é a confusão de achar que o carro foi roubado. Sim. Existem essas. E o pior que, claro, hoje em dia os carros são chaves decodificadas, sim, tem todo mundo complexo, mas ainda tem carros que tem esse problema, né? Assim, sim. Ainda acontece. Você alguém abre lá, aperta o controle e abre o teu carro, né? Pode acontecer, né? Uhum. Fazemos um intervalo. Intervalinho agora, então? Então, beleza, vamos tomar uma aguinha. Beleza. Depois a gente volta. Tá, ok. Tá bom. Retomamos então. A gente estava falando de Rádio Onda Sul, daquele programa que o Baggio mais alguns profissionais mantinham também no sábado pela manhã. E aí a gente lembra que, apesar de ter tido um papel, eu diria, determinante, né, Baggio, para a consolidação da Rádio Onda Sul, você se desligou dela em setembro de 2020. Isso. E não foi de uma forma que ficou, digamos assim, muito clara para as pessoas que te ouviam, o que aconteceu, como foi. Algumas pessoas lamentam isso até agora, gostariam de continuar tendo você aí em algum programa de rádio, né? Como é que foi essa saída, Baggio? O que aconteceu? O que você pode contar para a gente sobre a tua saída da Onda Sul? Assim, Luciano, eu não fui demitido da rádio. Mas, de certa forma, eu fui, assim, aos poucos sendo afastado da rádio, sabe? Isso gerou uma insatisfação. E começou antes já, quando começaram a mexer na equipe que nós tínhamos. Quando assumiu o atual coordenador, o Padre Bressani, que é o coordenador atual, ele começou a mexer na equipe, começou a afastar a gente, o Ademir Augusto, depois teve mais uma demissão lá uma demissão, e assim foi. Começou a mexer na equipe
E começou, no meu ver, descaracterizar um pouco a equipe, sabe? Começou a colocar gente lá, quer dizer, você não conhecia a pessoa, não sabia quem era, um servidor não tinha vindo, de repente aparecia um novo profissional na rádio. Eu achei primeiro um certo desrespeito ao tudo que nós tínhamos feito pela rádio, ao que nós fazíamos pela rádio, que era uma empresa de sucesso, e o sucesso estava sendo comprovado, isso não era nem eu que dizia. E então já começou a haver um clima meio... Foi pesando, né? Foi pesando. Daí a minha relação com esse coordenador, não vou negar, nunca foi boa. Não foi boa mesmo. Até por questões políticas e tal. E ficou claro assim, que essa nova direção queria imprimir uma outra visão política para a rádio. Uma visão mais à esquerda e tal, e tudo mais. E daí a coisa se agravou um pouquinho quando veio a pandemia, né? Eu sou diabético e daí fui afastado da rádio por esse motivo. Grupo de risco e tal, tudo bem, é uma decisão que a emissora tomou com base num procedimento legal e tal. Né? Fui afastado. Só que daí acalmou um pouco a pandemia, umas horas lá e tal, e eu queria voltar para a rádio, sabe? Eu posso voltar. E até como nós temos hoje um equipamentos que eu podia até apresentar o programa de casa. Eu fiquei só participando. Mas não me permitiram fazer isso porque tinha chegado uma outra pessoa lá que veio já com a função de ser meu substituto. Isso estava claro, né? E chegou lá pelas tantas e começaram a... Sabe, aquela história. Quando querem criar problemas para você numa empresa, se cria. Há motivos, vão acabar surgindo, e mesmo que não haja motivos, vão ser criados motivos, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a ficar insatisfeito e vendo que aquela nossa equipe já não era a mesma, que começou a ser descaracterizada e tal. Daí em setembro de 2020 eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu já estou prestes a me aposentar, já podia me aposentar. Aliás, eu já estava me aposentando. Eu disse, eu não tenho motivo para ficar me estressando, estragando minha saúde. Por causa de trabalho. Talvez num ambiente que não fosse mais sadio para você, né? Não é mais aquele ambiente que eu queria, não é mais o ambiente que a gente construiu. E tanto é verdade que daquela equipe que nós tínhamos, praticamente todo mundo saiu. Até inclusive o Adair Detoni, que era o coordenador da rádio, acabou saindo também. Então, foi esse o motivo. No meu projeto, sim, Luciano, eu tinha a ideia de trabalhar mais uns 2, 3 anos, após a aposentadoria e tal, ou até mais, sabe? Porque, felizmente, eu gosto de boa saúde e tudo, né? Mas aí, como acabou acelerou o processo. Então, daí partimos para outra realidade. Hoje eu participo da comunicação de uma outra forma. Eu mantenho minha coluna no Jornal do Beltrão, 3 vezes por semana. Eu narro alguns jogos na Ação TV, eu faço algumas gravações esporádicas para publicidade e tal, né? Então, eu não estou totalmente aposentado. Eu mantenho contato com a comunicação ainda, mas num ritmo menos intenso e tal, mas desacelerei, em outras palavras. Né? Teve um outro ponto que ainda envolve a Onda Sul, que eu sempre considerei a participação do jornalismo da Onda Sul determinante para a primeira eleição do Kleber Fontana a prefeito. Né? Naquela época, a rádio adotou uma postura de um jornalismo, vamos dizer assim, não sei se a palavra é agressivo, mas mais intenso de cobrança em relação à prefeitura. Você acha que a Rádio Onda Sul foi determinante para aquele resultado? Que acabou sendo um resultado de uma impressionante até, né? Eu diria que a administração do Neto não teria um resultado melhor nas eleições, mais apertado. Mas o Kleber acabou ganhando com uma vantagem enorme, né? Eu acho que sim, Luciano. A rádio, na época, teve uma participação decisiva, né? E muitas pessoas, inclusive, dizem isso também. Vamos observar o seguinte, Luciano. O Neto, o Cantel Neto, ele foi eleito com 25 mil votos. 25 mil votos. E na reeleição, ele fez 15 mil votos. Ele perdeu 10 mil votos em 4 anos. É uma coisa fora da realidade. Porque, normalmente, o prefeito, não só o prefeito, né? Mas qualquer cargo executivo tem uma facilidade para a reeleição. Sim. Razões óbvias, né? Tem o poder na mão e tal. E, de fato, assim, a gente teve uma postura muito crítica
Mas acho que falta um pouco da habilidade de negociação ali. Negociação que eu digo entendimento. Porque o Cantelmo, quando começar nas críticas, é normal haver crítica a uma administração. Sim, sim. Vai existir, né? né? Sempre vai existir. Ele lidou muito mal com isso. Ele reagiu mal. E lá pelas tantas ele proibiu os secretários de dar entrevista para a Onda Sul. Umas coisas assim que contribuíram para agravar o clima de animosidade, sabe? Sim. Entre a rádio, a rádio, digo, porque na época nós tínhamos o respaldo para fazer isso. Porque aquela história, se você começa a achar motivo para criticar, você vai achar. Sim, sim. É só sair na rua e você vai achar motivo para criticar uma administração. Seja ela estadual, municipal ou federal. Então, o que aconteceu foi isso. De fato, o Neto radicalizou do lado dele e nós radicalizamos do outro lado. E aí virou uma briga mesmo. E aí só se divulgava praticamente fatos negativos, né? E tanto assim que eu lembro que um senhor comentou comigo no dia da apuração até: poxa, quando abriram as urnas do bairro industrial, eu achei que o Neto ia fazer uma boa votação. Porque ele construiu lá uma escola nova, posto de saúde. Você tinha 11 postos de saúde sendo inaugurados no final da gestão, e asfalto novo e tal. E quando abriram-se as urnas do bairro industrial, ele perdeu a eleição no industrial, que inclusive era um reduto tradicional historicamente, do MDB, do PMDB. Então eu acho que sim, Luciano. Digamos assim, a Onda Sul, na época, criou uma insatisfação, contribuiu para criar uma insatisfação em relação à administração municipal muito grande, que acabou culminando com isso, com essa diferença tão foi grande. Gritante, né? Foi que nós talvez não tínhamos nem a dimensão disso na época. Eu acho que surpreendeu a todos. Surpreendeu. Né? Mas criou um clima assim de que a administração não era boa. A rádio acabou criando um clima. É mais ou menos o que aconteceu no país em relação agora a Globo e Bolsonaro, né? Que os bolsonaristas reclamam que a Globo só divulgava os fatos ruins, negativos e tal, e tudo mais e tal. Mas foi mais ou menos assim, trazendo para o âmbito local algo assim, né? E de fato, muitas pessoas que acompanham a política dizem, né, que... E talvez isso tenha custado a minha saída da rádio. Talvez tenha sido um motivo. Pode ser, né? Pode ter sido, porque daí, de repente... Você criou, de certa maneira, uma marca, né? Acabou marca, ficando muito associado a um grupo. Isso. E que, na verdade, também, eu acho que não era, porque... O que houve daí quando assumiu o prefeito Kleber Fontana? Quando tinha uma crítica, ele dizia, vai lá pro seu secretário, vai lá responder a crítica, vai lá explicar o que está acontecendo. Então, quer dizer, a crítica não deixou de existir, mas... A forma de lidar com ela é que foi diferente. Então, assim aconteceu, né? Mas de fato houve isso e eu acho que é preciso admitir que a rádio teve um papel muito forte aí nessa situação. Sim. Mudando agora, Baggio, de você que transita nesses dois meios, né? Você no rádio e no jornal. Você é um dos fundadores do Jornal de Beltrão, né? E eu continuo fazendo parte do Jornal de Beltrão, vivo isso intensamente todos os dias, mas muita gente fora desse meio considera que o jornal impresso vai acabar. Né? Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a tua, né? O que você imagina, qual é o caminho, qual é o futuro do jornalismo impresso? Não há como negar, né, Luciano, que o jornalismo impresso... Isso não vale não só para o jornal, mas para revistas, né, também. Sim, claro. Tivemos revistas aí que tinham uma tiragem de 2 milhões de exemplares e hoje estão lá embaixo. Né? Temos que admitir que o impresso está num processo complicado, de decadência, digamos assim, porque hoje, devido a todas as formas que as pessoas têm para ter acesso à informação, o jornal impresso, a nova geração... É muito digital, né? É muito digital. Tela, né? Exatamente, muito as telas dominam. A criança hoje, no berço, já está com o celular na mão, com o smartphone na mão, né? Então é inegável que há dificuldades. Eu creio assim, Luciano, que o jornalismo impresso, o jornal impresso, as revistas, é bem complicado a perspectiva do futuro. Eu não saberia dizer quantos anos ainda teremos o jornal impresso e a revista sendo... Mas, por exemplo, eu era assinante, a minha mulher era assinante, na verdade, da revista Veja, desde a década de 80, por aí. Nós sempre assinamos. Ali. Sim.
Quando venceu agora a última assinatura, a revista nem mostrou interesse em renovar. Nem mostrou interesse em renovar a assinatura. Porque para eles, eu creio que ficou muito caro mandar uma revista. É muito caro, a logística, mandar uma revista lá de São Paulo para cá. Eles, não, eles têm mais interesse em vender hoje o conteúdo digital. Exatamente. Veio a oferta da assinatura digital. Então, isso eu acho que demonstra, Luciano. E nós temos exemplos, vamos citar, os grandes jornais do país, todos em dificuldade quase, né? Os grandes, os jornalões que se chamava na época. No meu tempo, logo que cheguei em Beltrão, a Gazeta do Povo chegava aos domingos em Beltrão, pesava mais de 1 quilo. Era um tracanaço. Eu lembro ali na banca do Gambit, que a banca do Gambit, ficava aquela montanha de jornais, as pessoas iam lá pegar os jornais no domingo. Isso era um ritual, né? Isso A era um 0 ritual. hora de Porto Alegre chegava a ter 300, na edição do final de semana, o caderno de classificados tinha 200 páginas classificadas. Era uma coisa fantástica. Era um livro aquele jornal. E tantos cadernos. Esses dias comprei a 0 hora em Balneário Camboriú. Um jornalzinho. Exatamente. Porque Chegou. Mas você perdeu esse ritual, porque era muito bom, né? Essa coisa de tu ir na banca. Eu lembro de eu criança escolhendo a revistinha ali, a Turma da Mônica, meu pai pegando o jornal. Beltrão não tem mais banca. Não tem mais, né? Poxa, uma cidade com quase 100 mil habitantes. Você quer comprar uma revista? Não tem. Não tem. Mesmo jornal, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Jornal eles pararam de ser enviados para cá. Pararam de ser enviados. Só não conseguia mais ter acesso. A 0 hora não está vindo mais também, né? Acho que não. Eu assino o 0 hora digital, por exemplo. O que eu vejo assim é que para nossa geração, e há talvez um fator aí que até pese a favor do impresso, é que a longevidade talvez das pessoas aumentou, né? E eu acho que nós que fomos acostumados com o impresso, nós temos assim não é só o charme do impresso. Parece que há um conforto maior na leitura do impresso, né? Seja livro, jornal, eu pessoalmente prefiro o impresso. Eu também. Mesmo livros, né? Livros ou revistas, eu continuo preferindo o Agora, impresso. tem umas coisas assim, fala-se que as pessoas leem pouco, mas eu fico muito feliz quando eu vou a uma cidade onde tem shopping, os capitais basicamente, né? E meu local preferido no shopping são as livrarias. Pô, eu também. Nossa, eu não saio de lá sem 3, 4 livros sempre e tal. Até numa viagem recente eu falei pra minha mulher, não vou entrar em livraria porque a bagagem a bagagem já está no limite, não tem onde colocar livro. Daí no último dia, foi lá em São Luís, em setembro acho que foi isso. Em São Luís, descobrimos uma livraria no shopping lá fantástica, sabe? Leitura. Não tem aqui no sul, é de Minas para cima. Mas uma livraria maravilhosa, enorme, um ambiente super legal. Entramos lá, saímos com 10 livros. Não tem, sabe? Porque você começa lá, começa a folhear, começa a ver. E dependendo do clima da livraria, eu acho que em Curitiba tem no Pátio Batel, acho que é a livraria da Vila, se eu não me engano. Que livraria boa aquela. Pô, tu entra e tu quer ficar o dia inteiro. Mas ali. Tem o café, geralmente. Tu já tem o café ali e tal. Tu pega o livro, senta, o clima é muito bom. É muito bom. Então, assim, uma coisa boa que eu vejo, que é por isso que eu estou comentando as livrarias, é a quantidade de jovens nas livrarias. Isso. Na verdade, tem. Não, tá sempre cheio. Muito jovem. E daí eu fico ouvindo as conversas deles, eles comentando sobre livros e tal. E eu já li aquele, não sei, aquele outro é muito bom, indicando a leitura muitos existe. jovens nas livrarias. A leitura permanece. Eu acho que e essa é a esperança, Luciano. Pelo menos em livros e tal, os jovens continuam lendo. Continuam lendo e procurando livros. Agora, de fato, jornal e revista é uma situação mais complicada, porque... E até pela logística, né? Por exemplo... O que é caro hoje é a logística. Exatamente, a logística. Você pega um jornal, vai mandar jornal de Beltrão para Bela Vista da Caroba. Sim. É uma epopeia você mandar os jornais para lá hoje, sabe? Então, e sendo que a pessoa no celular tem todas as notícias na hora. Então, de fato, eu vejo assim, sabe? Com preocupação. Eu acho que não vai ter vida muito longa, não. Vamos ser bem realistas. Jornal é um produto que tende infelizmente vai ter um espaço cada vez menor. Eu acho que aqui ainda a gente tem um jornal muito forte, um jornal que sempre se diferenciou, né? O Jornal de Beltrão, ele é um patrimônio de Francisco Beltrão. Com certeza. E eu acho que isso, apesar das dificuldades que existem, isso ajuda ele a continuar valorizado, né? Então, uma coisa quando sai no jornal impresso, parece que ela tem um peso, apesar de levar um tempo maior para chegar nas tuas mãos. Mas até o Érico também tem essa experiência.
Desculpa te interromper, mas é gostoso você pegar e ver teu texto. É bom, claro que é. Tanto que é legal de tu tirar a foto do negócio impresso e transformar em digital, né? Tu tira a foto e coloca, né? Então, para nós que temos essa vivência um pouco maior, nós sentimos isso. Agora, eu fico preocupado quando vejo que você... A questão é como fazer o jovem ter esse prazer pela leitura do jornal ou da revista impresso, né? Essa é a questão. Exatamente. Mas o conteúdo eu acho que é uma coisa que, independente da plataforma, conteúdo é sempre o que chama a atenção, é sempre o diferencial. Sim. Então eu acho que a busca também dos impressos, e principalmente dos impressos, é ter um conteúdo que chame as pessoas, que faça essa movimentação diferente. Não, aquilo está lá no impresso, eu preciso pegar, porque é lá que está o que eu quero. Exatamente. E isso é um desafio. Isso é achar esse conteúdo. Certamente. E teria que haver, não sei como também, né, mas fazer um certo estudo para ver qual a reação dos jovens que recebem, cujos pais recebem o jornal em casa, para ver qual a relação. Acho que é muito... Isso poderia até o jornal fazer uma pesquisa em cima disso, para ver de que forma capitalizar isso. Para ver se o jovem está lendo o jornal impresso. Mas aí é que tá, olha só. O paralelo que é interessante de conversar, já que nós trouxemos antes o Trag Prosa. Sim. Porque o jovem, ele lia o Trag Prosa. Né? O que tinha ali? Pô, era a tua foto ali. Ah, tu saiu no Trag Prosa. Tinha os bilhetinhos, tinha toda essa parte. Mas não existia rede social, né? Não existia rede social, exatamente. Mas hoje, talvez de fato, o Luciano está muito correto. Não há um conteúdo específico pro jovem ali dentro do jornal. Seja o virtual, seja o impresso, né? Como que tu vai... E o grande desafio é de como atrair, de fato, esse jovem, né? Como que vai fazer pro cara ir... É difícil, né? Sim. Naquela época a gente comentou sobre quando saía a foto das meninas, né? Ah, o garota Trag Prosa, não sei, alguma coisa assim. Isso chamava muita atenção. Pô, eu tô aparecendo ali, né? Mas o grande adversário hoje, indiscutivelmente, é a rede social. Exatamente. Hoje é instantâneo. Sim. Hoje a pessoa tira foto na hora e já está... E se as pessoas gostaram ou não, já vem na hora já também. Já vem na hora a reação certo, também. É tudo muito rápido. Então, naquela época era tudo tão diferente, né? Até o processo fotográfico, né, Luciano? Tinha que fazer a foto, tinha que revelar. Eu brinco assim, o jornal impresso, ele sempre foi uma mistura de indústria com artesanato. Porque ele envolvia processos que são, até hoje, né? São processos que são muito pessoais, muito artesanais. Hoje... um artesanato mais digital, né? Que é você produzir arte, você produzir teu texto. Mas no passado, nossa, na década de 90, era um absurdo que você demorava para produzir uma edição, para produzir o original dela, porque dava muito trabalho. É quase impossível explicar hoje qual é o trabalho que havia naquilo. Tinha que filmar para mostrar como era feito. Mas era um artesanato. Absurdo. Completo, total. E aí só virava indústria quando você chegava na impressora, né? Na hora de imprimir na gráfica. Aí vira indústria, mas até então... era artesanato. É verdade. Então é uma nova realidade. E as coisas, assim, mudaram muito rapidamente. A gente, quando se deu conta, já mudou, né? Tudo muito rápido. Tinha um senador, na época, muitos anos atrás, o Magalhães Pinto, que definia política assim, né? Política é uma nuvem. Você vê, ela está de um jeito. Você olha de novo, já mudou, né? E, na verdade, esse processo da informação... Da tecnologia, ela é uma evolução absurda. Né? Você vai lembrar os primeiros celulares, aqueles tijolões lá, né? Que mal dava para falar. Hoje o celular te dá acesso a tudo. Ele condensou várias coisas que tu tinha várias ferramentas. E eu admiro, por exemplo, a criatividade desse pessoal que criou os aplicativos, né? Que usaram um instrumento que já existia, que era o celular, o smartphone, e criaram levaram tudo para dentro do celular. Tanto assim que hoje em dia é até um perigo você perder o teu celular. Se tu perde, até porque a gente não memoriza mais número de telefone, né? Telefone e as senhas, tá tudo ali. Se tu perder, então o celular é uma área, especialmente agora depois do Pix. Poxa, se você perde um celular, complica a tua vida. Mas muito bem, acho que vamos nos encaminhar aí para a bundinha da Cuca. Bundinha da Cuca, a última pergunta por baixo. Vamos para a última pergunta, Baixo? Na verdade, penúltima. Tem mais uma? Tem mais uma ainda. Eu acho referência, principalmente de rádio, né? Que conselhos você daria, Baixo, pro profissional que sonha com esse mundo, né? O mundo da comunicação, do rádio. Quais seriam os teus conselhos para ele atualmente? Eu acho que isso não muda muito em relação ao passado, Luciano. Eu acho que o profissional, um bom profissional de rádio tem que ser alguém
plenamente integrado à comunidade. Você não pode ser um bom profissional de rádio se você não sabe o que está acontecendo à tua volta. Então você tem que estar ligado, você tem que acompanhar os fatos, você tem que acompanhar, saber quem são as pessoas que são referência à comunidade e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental, a informação. A pessoa tem que estar bem informada, mesmo que ele trabalhe lá sem tanto, não faça tanto uso dela, mas você tem que ter conhecimento das coisas. Acho que isso é fundamental. Acho fundamental que as pessoas se preocupem também com o aprendizado de pelo menos uma língua estrangeira, o inglês, no caso, é fundamental, né? Que a pessoa tenha um certo domínio do inglês, porque é com o inglês que você tem acesso a quase tudo, né? Então, eu acho que seriam esses 2 conselhos básicos, né? A questão da voz hoje é muito relativa, né? Não é mais o principal diferencial. Não é um determinante. Já foi. Né? Esses dias até me pediram para gravar um texto, não estava em Beltrão, contratei um estúdio lá para gravar os textos e depois mandar para cá. Impressionante, essas mesas de som que tem hoje, eles transformam a tua voz. Eles pegam uma vozinha desse tamanho e transformam num Cid Moreira, sabe? Então eu falei pro rapaz meu, daí ele começou a mexer ali, né? Fazer as diversas... Eu digo, meu Deus, mas essa voz aí nem é minha, né? Eu digo, poxa, você mudou a voz. De fato, os recursos são muitos hoje também, né? Tecnológicos, técnicos aí, né? Contigo, a bondinha da Cuca. Tá comigo? Tá contigo. Então tá. Bajo, me conta aí. A gente fez uma pergunta sobre, esses conselhos que tu daria aí para alguém que estaria começando hoje. Mas que conselho tu daria para ti mesmo? Se tu pudesse voltar no tempo e conversar com o Bajo de 17 anos, o que tu diria para ele aí, se tivesse essa oportunidade? Muitas pessoas dizem assim, mas por que você não ficou na capital, numa cidade grande? E de fato é um conselho interessante que eu daria, talvez, você acreditar mais no teu potencial. Eu poderia ter ficado em Porto Alegre, poderia ter tentado ser um grande narrador numa rádio grande de Porto Alegre, e muitas vezes eu ouvindo assim, certo, eu acho que teria condições até de entrar nesse mercado tranquilamente, mas eu me precipitei um pouco, porque assim, eu quando fui a Porto Alegre, eu já namorava minha mulher. Sim. Eu comecei a namorar minha esposa com 18 anos, ela tinha 17. E eu fui para Porto Alegre fazer faculdade e decidi lá voltar para cá, né, no Sudoeste. A princípio eu ia voltar para Pato Branco, né? Depois acabei conhecendo o pessoal daqui e tal, acabei vindo para Beltrão. Mas enfim, eu poderia ter feito uma carreira, eu não tive paciência para lutar, porque as dificuldades são muito maiores para você conquistar espaço, Sim, né? Claro. Muito Sim, difícil. Com certeza. Você conseguir espaço para mostrar as suas capacidades. E eu talvez desisti muito cedo de ficar lá. Então eu talvez podia ter feito uma carreira mais, digamos assim, maior, um meio de comunicação, de maior... Um meio maior, né? Maior, de maior projeção e tal. Maior projeção, e eu talvez tive pressa demais. Eu fui muito imediatista. Não, eu quero começar a trabalhar, eu quero imediatamente e tal. Sim. E acabei voltando para cá, que eu sabia que aqui seria mais fácil conquistar meu espaço. Eu acho que seria esse, basicamente, o conselho. É claro que eu cometi erros, como o fato que eu falei, que foi um erro na época ter saído da educadora. Acho que eu não deveria ter saído, né? Porque eu tinha um bom ambiente lá, um excelente ambiente. Ali estava uma equipe muito unida também na época. Mas, enfim, essas são coisas que a gente vai aprender com o tempo, né? O tempo é o melhor professor, né? Boa resposta. certeza. Boa resposta. E aí, nos encaminhamos então para o final do nosso episódio? O que falamos agora? Acho que nós podemos lembrar novamente nossos patrocinadores. Acho que é bom, né? Então vamos lá. Iraci Cafeteria e Confeitaria, né? Inovata Ambientes e Merizio, distribuidora de... E mais um agradecimento lá para o seu amigo Rafael Zanella. Exatamente, aí que trouxe... Pelas facas que ele nos presenteou. Exatamente. Tá, e agora estamos bem munidos aí de... Um arsenal de facas Exatamente, aqui. Inclusive tá ali o tafaceiro aí, que é o nosso bordão aí, tá? Pra comandar aqui o Café Colonial. Exatamente, isso mesmo. E vamos agradecer essa ilustre presença aqui, né? Que papo maravilhoso, hein, Bajo? Que coisa boa. Não, eu agradeço muito a vocês, a lembrança, como falei, baixou o nível do programa, porque vamos combinar que o nível estava muito alto, né? Vocês resolveram baixar um pouco o nível hoje, né? Mas foi uma alegria muito grande. Eu acho e queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu vejo a recepção que está tendo, né? O projeto de vocês aí é muito bacana. E é uma das novidades que nós temos na comunicação hoje, né? Exatamente. Eu acho que estão sendo quase que pioneiros em Beltrão, né? A gente não tem a total dimensão disso. Eu acho que até com esse formato, assim, né? Eu acho que até existem outros podcasts que surgiram na sequência aí.
A gente até gostaria de ter sido o pioneiro. Mas acho que não deu tempo. Não deu tempo. Não, mas eu acho assim, de qualquer forma, a gente... é um dos que está tendo mais repercussão, né? Sim, então, isso já é mérito de vocês. Parabéns. Obrigado mais uma vez pela presença. Foi uma honra, uma satisfação. Uma honra mesmo. A gente sabe que tem coisas que você falou aqui que talvez também seja a primeira vez que você está falando em público, né? Certeza. E isso também nos deixa muito felizes porque é preciso ter certa confiança para fazer isso. Muito obrigado, Baixo. Talvez eu tenha até falado o nome de pessoas que vão se ofender com o que ouviram, mas eu não falei nenhuma inverdade aqui. Então, fico bem tranquilo com isso. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a confiança.